Watch 'em run away, I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away, I got no, no, no. I got no, no, no rival. Boa noite, bem-vindos ao Carreira no Canadá, o podcast para você que quer ficar antenado com a vida no Canadá, saber sobre as carreiras, sobre as transições. E temos diversos tipos de carreira, temos cantores, marketing, engenharia, policial, tudo que você imagina. E já falando nisso essa noite, não esquece de ter certeza que você está inscrito no nosso canal, compartilha, dá like, manda pergunta, porque é sempre muito especial ter a participação de vocês. Então confere agora, antes da gente começar, e eu vou aproveitar falando isso agora que o Rodrigo não tá aqui, que ele é o host oficial, me deixaram sozinha, então eu vou falar. Além do nosso canal do YouTube, segue a gente na nossa rede social, o nosso Instagram, manda pergunta, manda sugestão, fala comigo, fala com o Rodrigo. Rodrigo não sei não, porque hoje eu que tô aqui, então eu que vou mandar. Antes de apresentar a nossa convidada, como ele tá com inveja que ele não tá aqui hoje, eu vou deixar ele dar a voz dos nossos patrocinadores que fazem esse podcast acontecer. Tem uns recados importantes aqui dos nossos patrocinadores, né? Para quem não sabe, a gente vai fazer quase um ano já está aqui na TFA Studios, uma parceria, né, do Carreiras no Canadá com a TFA, que o TFA é uma empresa muito importante para a gente, né, desde o início do podcast, né? O Terry veio no 7º episódio, eu gosto sempre de falar isso, sempre acreditou no nosso projeto, e estar presente aqui na TFA com essa parceria é fantástica, né? Você que está querendo vir para o Canadá ou aplicar para o visto de turista, ou você quer entender como que funciona para você migrar de vez para o Canadá, quer entender sobre os programas migratórios, Express Entry, outros diversos programas que tem, entre em contato com o Terry. Ele vai te dar o melhor caminho baseado no seu perfil, principalmente no último ano, né? Já tem um ano que começou algumas mudanças bem significativas no processo de imigração, então é importante que você sempre se consulte com um consultor especializado, né? E um consultor certificado, que é o caso do Terry. Então a gente tem um cupom de desconto também de 15% na consulta. O link está na descrição, são 2 cupons, um para você que só quer tirar informação sobre o visto de turista e o outro cupom para você realmente quer fazer uma consulta mais detalhada sobre as possibilidades migratórias. Eles estão presentes também no Instagram, na TFA Canada Immigration e no terryferreira.ca. Dando continuidade, temos aqui também agora vai começar a Tax Season. E o Edgar da MB Group Tax Solutions é a nossa sugestão para você que precisa fazer o imposto de renda, ou é o primeiro imposto de renda aqui, você não sabe como fazer, ou você ainda tem pendências no Brasil, você não deu a saída definitiva, vale a pena dar a saída definitiva, não vale? Eu quero abrir uma empresa aqui no Canadá, qual que é a melhor empresa para o meu tipo de negócio? Todos esses tipos de dúvidas, essas consultas, o Edgar
consegue fazer uma consulta financeira para você, um planejamento de negócios baseado nas suas necessidades. Então entre em contato com eles, da MB Group Tax Solutions, na mbtax_solutions no Instagram, ou mbtaxsolutions.com, o link está aqui na descrição. Dando prosseguimento aqui ao nosso timaço aqui de sponsors, temos a Melon Rock Logistics, né? Melon Rock, eu falo sempre, é um orgulho pra gente ter eles de sponsor, né? O Arnon Mello já foi entrevistado aqui, ó, link aqui, ó, assista o episódio dele. E o Peter Hawkins também já foi aqui, ó, assista aqui também o episódio dele. Eles que já estão aqui no Canadá há um tempo, fundaram essa empresa fantástica, né? O Arnon, além dele ser o fundador da Melon Rock, né? Ele também é presidente da CIFA, que é o órgão que regulamenta todas as diretrizes da área de logística, e também é membro do CONCID, e também faz parte da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é importantíssima, tanto ele como o Peter. Então são episódios assim que imperdíveis, assistam eles. Mas falando da Melon Rock, a Melon Rock é uma empresa internacional de transporte de cargas com sede em Toronto e armazéns em todo o Canadá, especialista em logística global. Para aqueles que estão de mudança, oferece um serviço completo de realocação internacional, cuidando de cada detalhe, com profissionalismo que tornaram eles o líder de mercado. Além disso, se a sua empresa está buscando expandir negócio entre Brasil e Canadá, fornece uma consultoria especializada em importação e exportação, ajudando a simplificar o processo e a maximizar as oportunidades de sucesso. Siga a Melon Rock nas redes sociais, melonrock_logistics e melonrock.com. Seja um Melon Rocker, é assim que eles chamam, que eles seguem Melon Rock. Muito legal. Vou continuar. Continuidade aqui também temos a Brasil Remittance, né? A empresa da queridíssima Ângela, 31, 32 anos, já perdi as contas aqui, quanto tempo ela está no Canadá. É fantástica, né? Se você precisa enviar sua remessa para o Brasil, a forma mais segura e com cotações extremamente competitivas, com certeza a nossa dica para você é a Brasil Remittance. A Brasil Remittance também que patrocina vários eventos aqui em Toronto também, é a parceiraça da comunidade brasileira. Costumo dizer que a Ângela é a madrinha da comunidade brasileira, então entre em contato com ele na Brasil Remittance Online, no Instagram, e brasilremittance.com. Atendimento em português e espanhol também. Inglês, obviamente, né? Links na descrição. E temos também agora nosso novíssimo patrocinador, uma honra. Quem não assistiu o episódio dele, assista. Ele é corretor de imóveis aqui em Toronto. Aqui em Toronto não, na verdade ele é de Niagara Falls, só que ele também trabalha nessa região. Então para você que quer comprar a casa ou para você que quer alugar um imóvel do Brasil, muitas pessoas que estão no Brasil não sabem como que funciona, né, o mercado canadense. Ele é um pouco complicado, é um pouco diferente. Então a nossa sugestão para você faça da melhor forma, da forma segura, é contactar o Guilherme, né? Então o recado que a gente tem dele para vocês é o seguinte, ó, sonhando com a casa própria em Ontário, o Gui Albert, Realtor da Remax, pode te ajudar. Com experiência e dedicação, ele te guia em cada etapa da compra, venda ou aluguel, garantindo segurança e tranquilidade. Encontrar um lar vai além de números, é sobre memórias e novas histórias. Fale com o Gui e dê o primeiro passo para conquistar a sua. E aqui na descrição, aqui em cima, ó, vai estar o link do episódio dele, onde ele conta toda a trajetória dele, como que ele virou corretor de imóveis aqui no Canadá, o que ele fazia antes. É uma história bem legal. Entre em contato com ele, tá o WhatsApp dele aqui, né? Mais um, se você estiver no Brasil, se estiver no Canadá não precisa, né? 905-327-0312, ou o Instagram dele, que é guialbert.realtor. Os links estão aqui na descrição também. Fechando aqui, nosso timaço. Por último, porém não menos importante, temos o eBurger. eBurger, eu sempre gosto de falar isso, eles completamente calaram minha boca. Eu falei, cara, esses caras são doidos, como que eles vão fazer hambúrguer para canadense, né? E realmente eles fizeram, e realmente eles são disruptivos, e é uma coisa fantástica. O melhor hambúrguer que eu comi na vida, não é porque eles patrocinam a gente, mas é porque realmente prove. Eles aparecem na cidade em alguns pop-ups, é um hambúrguer gourmet muito bem feito, com uma proposta extremamente diferenciada. Sigam eles nas redes sociais para saber as novidades. Se você está aqui na região e não provou, você está perdendo. Tem que experimentar, é coisa de louco mesmo. E foodgroup.ca, os links estão aqui na descrição. E agora que já temos todos os nossos patrocinadores, você já está subscrito, já segue a nossa rede social, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, que é uma convidada que eu admiro, que é minha amiga, é uma super empreendedora, e vai ter muita curiosidade hoje à noite. Então, bem-vinda, Mayara! Obrigada que você está aqui hoje. Obrigada por me convidarem. É um prazer estar com você, assim, principalmente. Então, olha só. Antes de qualquer coisa, da engenharia à joalheria.
É isso mesmo? É isso Essas mesmo. perguntas que chegam por aqui, a gente vai desvendar esse mistério hoje. A gente vai saber dessa história do zero, desde quando ela estava no Brasil até dona da My Precious no Canadá, gente. Olha essa mulher. Eu falei aqui antes que eu pago pra ver a Mayara acordando, porque ela incentiva as mulheres a estarem bonitas, a autoestima. Não é só um produto, né? Com Isso certeza. a gente, quem conhece a My Precious vai saber mais um pouquinho. Então vamos começar a contar essa história pra todo mundo. E acho que você nem sabia que eu era engenheira, né? Eu não sabia Sim. da sua história. Eu conheço a Mai já tem um tempão. Sim. Aliás, já trabalhamos juntas. Sim. E a gente nunca teve tempo de sentar e conversar essa história. Eu sabia por alto, ela é engenheira. Eu, tá bom, mas ela mandou uma foto na obra com capacete. Oi? Vamos começar contando desde o início. Sim, com certeza. Pode ser? Pode ser lá do Brasil. Lá do Brasil. Mara, você é a dona da My Precious aqui no Canadá. Como é que no Brasil você falou, vou fazer engenharia? Não tá batendo na minha cabeça essa história. Mas você sabe por que que eu fiz engenharia? Meu pai e minha tia sempre tiveram uma carreira em bancos. Sempre trabalharam em bancos, assim, vida inteira, por anos. E eu perguntei pra minha tia uma vez, eu falei assim, como é que eu faço pra trabalhar em banco? Porque eu também queria. Eu queria ser uma executiva. E aí minha tia falou assim, olha, os melhores executivos de banco são engenheiros. Então foi aí que começou a minha escolha por engenharia. Eu queria trabalhar em banco. Ela também era engenheira? Ela também era... Não, ela nem meu pai, nem a minha tia. Mas ela me falou, olha, os melhores executivos de banco são engenheiros. Porque a engenharia te traz uma questão lógica, né? E, bom, a gente desenvolve... A gente fica muito mais lógico, muito mais racional para as coisas. Então, faz sentido, né? E aí foi ali a minha escolha. Eu falei assim, tá bom, vou pra faculdade. Saí da escola, fui pra faculdade super novinha. 17, 18 anos, já comecei. E engenharia são 5 anos. Não é uma faculdade fácil pra passar, porque é o Não. que você falou, é muito lógica. Então, se você não tivesse essa aptidão, Ah, sim, mas assim, eu fiz uma faculdade particular. Eu já fui pra particular, e aí eu comecei ali no primeiro ano, e foi muito engraçado, porque eu tinha essa visão da engenharia pro banco. Então eu nunca pensei o que eu ia exercer dentro da engenharia. Porque a engenharia é muito ampla. É igual marketing. aham, Tipo assim, eu acho que qualquer profissão, ela é muito ampla, né? E ali eu comecei na engenharia, comecei o primeiro ano, e eu fiz amizade com 2 pessoas, Francesco e a Paloma, que são meus amigos até hoje, muito engraçado isso. E o pai do Francesco tinha um escritório de projeto. Até então, eu nunca tinha ouvido falar de AutoCAD. Já ouviu falar de AutoCAD? já. Então, O meu irmão eu- é engenheiro. Nunca ouvi falar de AutoCAD. Você sabe que eles usam até AutoCAD para fazer modelagem de roupa? Sim. Então, assim, é um negócio assim, eu nunca tinha ouvido falar. E ele falou assim, olha, meu pai tá precisando de uma pessoa e se você fizer o curso, eu coloco você lá pra trabalhar com ele. Aí eu falei, claro, pra ontem. Aí eu comecei a fazer o curso, fiz um em um mês e de repente tava lá trabalhando com o projeto. Então, assim, o projeto foi um negócio, assim, muito novo pra mim e eu me apaixonei. Me apaixonei em trabalhar com projeto 3D e tudo. Então, aí eu fiz o curso, fui pra lá. Eu tinha um projetista lá, tinha um projetista e uma pessoa que estava aprendendo também. Eu grudei nesse projetista e perguntava tudo. Porque eu sou uma pessoa um pouco controladora, assim, né, com o meu trabalho. Eu gosto de ter o controle do que eu tô fazendo, saber o que eu tô fazendo, o que eu vou fazer, o que eu preciso aprender. Então eu perguntava tudo pra ele. Tudo. Coitado desse menino. Eu enchi o saco dele. Eu acho que isso é uma qualidade sua muito boa, porque muita gente, inclusive eu entrei na faculdade, eu entrei em marketing, eu não tinha muita ideia do que seria aquilo ali. Então, meu primeiro estágio, eu não tinha noção Sim. do que eu ia fazer. Sim. E você já entrou disposta a fazer um Sim. curso e a perguntar e curiosa Sim. e entendeu para que você veio. Sim. E tipo assim, aí eu comecei a aprender mais com o tempo. E foi passando os anos da faculdade, eu fui tendo mais habilidade com AutoCAD, com projeto, entender projeto, né, de estrutura, porque era estrutura. Então era projeto de armação, tinha as ferragens, enfim. Gente, E eu lembro que muitas pessoas da faculdade optaram por obra. Então eu e o Francesco, a gente era quase os únicos de projeto. O restante estava na obra. Só que a gente começou a ganhar muito bem no projeto, porque assim, eu não precisava da faculdade para estar ali, para ser uma projetista. Não precisava. mas nem A pra faculdade, assinar? não, porque eu não assinava. Vinha um croquis do engenheiro que calculava e você colocava aquele croquis no papel. Você traduzia aquela linguagem ali. Passava pro papel, criava o projeto, Tá. o projeto vai pra obra para ser executado.
Então, assim, o croquis vem do engenheiro com o cálculo e cabe ao projetista entender aquele croquis e transformar ele num bloco, enfim, num projeto. Então, eu comecei a ter uma aptidão, assim, para transformar aquilo. Então, eu sou muito boa em medidas, né? Porque eu aprendi isso. Então, assim, com o tempo, eu fui ficando muito boa nessa área. E aí, eu fui pulando de um trabalho pro outro. Porque eu era bem mercenária. Quem pagava mais, eu tava lá. Você sempre foi assim? Não. Quando eu era mais nova. Eu acho que depois eu perdi isso um pouco. Eu tô achando super interessante, porque isso ainda lá no Brasil, naquela época, a gente sempre pensava em ter uma carreira estável, tá na mesma empresa, e você já tava no quem paga mais. Nunca foi assim, nunca foi assim. Só, eu acho que depois que o Arthur nasceu, que eu comecei a ter essa questão de precisar de estabilidade. Mas eu era assim, por exemplo, que eu falei mercenária, também não é assim. Mas assim, eu comecei na primeira empresa, que foi com o pai desse meu amigo. Eu fiquei 1 ano e meio lá. Aí a obra acabou. Mas foi muito legal, amigo. Eu ia pra usina em Minas pra ver as coisas que a gente tava fazendo. Era muito legal. Querendo ou não, eu trabalhei em projetos grandes, assim, usina, Petrobras, metrô, gigantes, né? Eu acabei tendo sorte pra trabalhar com projetos legais. E eu amava muito aquilo. Eu tinha muita paixão. Eu ainda tenho, né? Não posso dizer que não. E depois dele, eu saí pra ir pra trabalhar com o Francesco de novo. Ele me chamou pra ir pra um outro lugar onde ele trabalhava. Ele tinha saído e ele falou, tem a minha vaga, vai lá. Aí fui, foi uma empresa que eu me apaixonei, que chama Prodetec. Eu amei trabalhar lá. Os donos eram muito maravilhosos, eram 3 donos, assim, foi uma época muito legal. E aí, de lá, o serviço começou a baixar um pouquinho. Aí eu fui procurar outra coisa, achei e falei pra eles, tô saindo, vou ganhar tanto. Aí eles falaram, não, a gente não consegue te segurar, pode ir. Aí eu fui. Pra essa empresa que eu fui trabalhar, que foi a EGT na época, era uma empresa bem grande. Essa questão de estrutura e projeto era bem definido lá, as áreas. E eu meio que transitava entre a engenharia e o projeto, porque era bem separado, assim. E qual era a diferença, assim? Porque na estrutura você só calcula. Eu não precisava saber AutoCAD. Mas aí você fazia essa parte cálculo e depois fazia a parte projeto? Ainda não, porque quando eu entrei na GT, eu tava no 3º ano de engenharia, se eu não me engano. Então, só que eu conhecia os engenheiros, porque eu já fazia relacionamento, falava, tô fazendo engenharia. Então, eu já tinha uma visão, quando eu terminar, eu vou pra lá, né? Quando eu me formar, eu vou estar ali. Só que na minha área tinha um problema, que era assim, eu trabalhava com um gerente, e quando baixava o serviço pra ele não queria me emprestar para um outro gerente que era de uma outra área. Porque quando ele me emprestava, eu não voltava, eu demorava pra voltar. Então eu ficava sem fazer nada. Amiga, era horrível. Eu ficava assim, eu tinha que fingir que eu tava fazendo alguma coisa. Né? E aquilo começou a me dar um negócio. Eu falei, quer saber? Vou sair. Saí. Que desprendida! Era tipo, eu fiquei 6 meses. O dono ficou bem bravo comigo. Ficou bem bravo. Porque ele viu que eu comecei a sair rápido dos empregos. Ele falou assim, por que me fala como eu tenho certeza que você não vai sair rápido? Aí eu falei assim, me dá o que fazer. Tipo isso, né? Aí eu fui pra um outro lugar. Nesse outro lugar, o Francesco também já tinha trabalhado lá. O Francesco me ajudou, assim, muito na minha carreira de projeto. Muito legal. E aí, eu fui pra esse outro lugar. Fiquei, eu acho que 1 ano. Aí a gente fez projeto de metrô na época, tudo. Só que aí a Prodetec, que foi a empresa maravilhosa, que eu falei que é a empresa do meu coração, eles pegaram o projeto da Petrobras. E aí, eles estavam precisando de gente. Aí mexeu, né? Mexeu comigo. Eu falei assim, eu vou voltar. Eu fiquei tão feliz de voltar. E aí, foi muito legal, porque foi a primeira vez que eu voltei pro projeto, só que eu comecei a entender tanto daquilo que eu tava fazendo, que a gente fazia. Quem calculava era o dono, não era eu nessa época. Ele começou a me ensinar, só que eu nunca tive uma paixão por cálculo. A minha paixão sempre foi por pessoas. E foi ali que eu comecei a descobrir que a minha paixão era pessoas, não cálculo. Então, ele fazia os cálculos e tinha eu e mais 2 pessoas trabalhando lá. E eu meio que comecei a auxiliar essas pessoas a terminar os projetos delas e o meu. Então, eu tomava conta do meu e do delas.
E aí eu comecei meio que gerenciar Total, por né? minha conta, eu comecei a gerenciar ali. E eles começaram a confiar mais nessa parte. Chegou uma hora que eu tava tocando o negócio, assim, dos projetos. Ele me dava os E cálculos. super nova. Eu tinha 20 anos. 20 Caramba! anos. 20 anos. Eu tenho até uma história engraçada pra contar. Você já tinha concluído a faculdade nessa época? Ainda não. Ainda não. Uau, você fez muita Porque coisa durante a faculdade eu parei um faculdade. tempo. Tá. Problemas pessoais, eu tive que parar um tempo. Eu engravidei. E aí eu esperei ter o filho. Depois que eu tive o filho, eu fui lá, fiz a DP que eu tinha. Eu tinha pegado 2 DP, fiz as DP e concluí a faculdade. Então, assim, o bom de ter escolhido o projeto na área de engenharia é que eu não precisava da faculdade para estar trabalhando. Então, isso não me Não trouxe atrapalhou em problema. nada. Porque quem estava em obra e saía, teve que sair da faculdade, teve que sair da obra também. Tá. Perdia o estágio, porque era um estágio, não era um trabalho. Então, eu acho que eu dei muita sorte nessa questão. Nessa questão de escolher. Eu nem escolhi, né? Caiu no meu colo. Mas Pois é, mas eu você dei muita aceitou, sorte. abraçou a causa. Eu acho que eu dei muita sorte de ir para o projeto. E aí, ali, eu comecei a ter uma sensação que meu negócio não era cálculo. Eu já sentia, assim. E foi muito engraçado, porque eu fui uma vez, tinha uma festa na casa do meu ex-marido, e tinha muito engenheiro lá. E aí eu tava perguntando, eu tava aprendendo a calcular, e eu tava falando assim, você consegue me ensinar a fazer isso? Ah, não sei calcular, eu pago pra alguém calcular. Aí eu, tá. Aí, outro engenheiro, você consegue me ensinar a fazer isso? Ah, não calculo há anos, eu sempre pago pra alguém. Eu falei, eita, a mercenária que sou, né? Por que pagam, né? Por que será? Tipo, qual é que é essa jogada? E aí eu comecei a entender que quem gerenciava ganhava mais. E não fazer o cálculo. Depende muito da empresa, né? É. Porque tinha aquelas empresas especializadas em prédios, por exemplo. Então, o calculista, logo do programa, já gerava os projetos que saíam do programa e mandava pra fazer. Então, não precisava do projetista, essa empresa. Só que a maioria das empresas que eu trabalhei precisava de alguém para gerenciar o projeto ali. Eu não sabia também dessa parte projetista. O meu irmão, Sim. ele é engenheiro e ele quem faz tudo. Sim. Ele já entrega tudo pronto. Sim, então, tem esses 2 mundos, né? E aí, a Prodetec, aí deu aquele problema de mensalão. Nossa, nessa época. Nessa época, deu aquele problema. E a Petrobras começou a diminuir muito os projetos. E aí, o meu salário já não justificava mais eu estar ali. Então, ou eu diminuía o salário, ou eu ia procurar outra coisa. Nessa época, eu já tinha o Arthur. E aí, eu falei, vou procurar outra coisa. Não posso diminuir o salário. Eu trabalhava muito. Então, assim, fui procurar outra coisa. E aí, eu encontrei a Malbertec. Foi muito legal. Foi muito legal. Ter ido no dia da entrevista... Foi uma sensação, assim, de... Sabe quando você consegue um trabalho num lugar que você sempre quis? Ficou orgulhosa. Muito, porque, assim, a EGT saiu da Malbertec. A EGT, né? Então, assim, ter trabalhado na Malbertec foi um negócio, assim, muito gostoso, assim. E aí foi muito engraçado. Eu já tinha muita autoconfiança no meu trabalho nessa época. E aí eu lembro que eu conversei com o Alexandre, na época, que ele era o gerente de projetos ali da área. E ele falou, olha, o salário aqui é, sei lá, na época era, eu não lembro direito, era 30 a hora. Vai. E eu falava, meu salário é 36. Aí ele falou assim, mas aqui a gente vai pagar 30. Aí eu falei assim, então eu vou ficar um mês, só pra provar que eu ganho 36. Desse jeito, eu era abusada. Abusada mesmo. Aí ele falou assim, bom, vou falar com o meu chefe. Falou com o chefe dele e o chefe dele, beleza. E como essa confiança? Porque é um mercado muito mais masculino. Eu era muito masculina. Então você já tem que ter uma confiança extra ali. E eu era muito masculina. Eu tinha uma energia masculina, porque quando eu entrei na faculdade, eu entrei a menininha, né, bobinha, e os meninos acham que é a fácil. Ah, que menina fácil. E só tinha, a maioria é homens, né? A maioria Na é engenharia, homem. Então, Então, assim, menina fácil. Quando eu ouvi aquilo, fácil? Não. pra você... Aí eu virei um homem, virei um masculino, assim. Tanto que teve um lugar que eu trabalhei com uma amiga minha, até tinha esquecido, eu trabalhei em uma outra empresa. Tinha uma amiga minha que ela era arquiteta, né, e eu já fazia engenharia, e eu ficava assistindo futebol com os meninos.
Você me vê assistindo futebol com os meninos? Não. Eu ficava assistindo futebol com os meninos. Amiga, eu te vejo assim. Não. E aí essa minha amiga falava, vamos fazer fofoca, vamos falar de alguém, vamos, sei lá, vamos assistir alguma coisa de mulher. Aí eu, mas o futebol tá tão legal. Eu era muito masculina. Eu, tipo, entrei no mundo, assim, sabe? Não, eu acho que gostar do futebol não é um problema, mas é a postura que você leva. Não, eu era muito masculina. Mas você tava bem com essa... Tava. Pronto. Tava. Eu Aí era você assim. entrou no mundo. Não é que eu era masculina, eu falo que eu era masculina, mas assim, eu era feminina, só que eu era muito direta na forma de falar. Isso foi uma coisa que eu mudei aqui. Eu demorei pra mudar isso. Então, mudou? Mudei. Não, eu continuo sendo direta, mas eu tenho mais jeito, Tá. digamos assim, né? Então, eu era muito direta na forma de falar. Se alguém falasse alguma coisa, eu não levava desaforo. Tipo, os meninos da faculdade falavam uma coisa, eu já rebatia, tipo... Então, eu não sentava brincadeirinhas. Então, era essa forma. Eu me portava de forma muito séria, digamos assim. E aí, eu comecei... Tava na Malbertec. Eu até me perdi por que eu falei isso. Eu tava na Malbertec. E aí, eu fui pra ser projetista. Você falou que você tinha que provar. O meu salário é 36 isso. eu vou ficar um mês só. Isso mesmo, Tava isso ali provando. É isso mesmo. Então, eu comecei a trabalhar. Antes de acabar o mês, eu falei pro Alexandre, e aí? Eu vou ganhar 36 esse mês? Olha, eu era... Gente, eu tô boba. Eu vou ganhar 36 esse mês? E aí ele falou assim, vou falar com o chefe. Aí o meu chefe passou do meu lado assim, ele falou, pode colocar 36 na sua folha de horas. Eu falei, então tá bom, então tô sossegada. E aí eu continuei trabalhando. E o cara que toca... Porque era assim, esse projeto da Malbertec, eu até trouxe a revista aqui, né? Que foram 2 pontes que a gente trabalhou. A Itapaiúna e a Laguna, em São Paulo. E o cara que tocava Itapaiúna era um rapaz e o Alexandre tocava a Laguna. Mas o Alexandre sempre tinha que vir ajudar na Itapaiúna porque... Não sei dizer por quê, porque eu não tava dentro ali naquela época. Mas eu acho que o outro rapaz deixava a desejar, digamos assim. E aí esse rapaz saiu de férias. Aí meu chefe chegou e falou, você vai assumir. Eu tinha acabado de entrar na empresa. Fazia 2 meses. Assim, é um projeto bem grande, é uma ponte. Era uma ponte. Aí ele falou, Sim, você se vai der ruim, assumir. cai. Não, porque o cálculo vem dos meninos da engenharia, Menos né? mal. Mas eu tinha que, assim, claro que a gente já verificava, cálculo, olhava se estava tudo certo, tinha que fazer o projeto certo, mas tem um processo, né? Depois que você faz o projeto, volta pra engenharia, pra eles darem ok no cálculo, tá ok, vai pra mim, que era a gerente de projeto, e aí eu olhava a questão da armação, se estava tudo certo, se estava tudo ok, e aí a verificação final ia para um rapaz verificar o desenho todo. Então tinha todo um processo, Tá. né? Também não é só fazer o projeto e mandar para obra. E fora isso, tinha uma empresa também auditando os projetos. Então, um projeto assim, lá em São Paulo, grande, ele tem todo um processo e tem auditoria. Quanto bem tempo legal. demora esse processo? Olha, essa ponte, o processo de ir e vir ou o processo... De ir e vir, pra aprovar. Aprovou, pode começar. Ai, era tipo... Um mês? Não, menos. Pra um projeto era tipo 3 dias, 3, 4 dias. Tá. É rápido, tá? É. Bem rápido. E aí eu lembro que eu assumi e tinha algumas pessoas lá e eu comecei a fazer relacionamento com as pessoas porque elas tinham que, né, fazer o projeto. Só que eu tinha aquela cabeça ainda, eu quero fazer. Então eu fazia o projeto, aí atrasava. Aí começou a atrasar e aí meu chefe me chamava e falava assim, por que tá atrasando? Ele foi um cara sensacional, assim, nessa área de gerenciamento pra mim. E eu falava assim, não sei por que tá atrasando. Por que você acha que tá atrasando? Aí ele falou assim, porque você tá dentro do processo. Você não tá fora, olhando. Você tá sendo paga pra quê? Pra gerenciar o processo, não pra fazer. Nossa. Ele falou, você não confia nas pessoas? Aí eu falava, caramba. Então é aquela questão da gente ter o controle, que a gente quer ter o controle de tudo, não dá. Se você quer crescer numa profissão, você não vai conseguir fazer tudo. Não Escolha as suas batalhas, o que você tem que fazer, qual é a sua task ali, né? Aham. Então é muito isso, e ele me trazia pra esse lugar. E aí eu comecei a fazer relacionamento com o pessoal, e eu entrei nessa obra, ela tava muito atrasada. E aí me deu um desafio que eu fico doida, né? Eu adoro um desafio. E aí até o final do ano a gente tinha que entregar, tipo, 70%, 80% do projeto.
E chegou, eu pedi para as pessoas dormirem na empresa. Maiara, pelo amor de final Deus, do você ano. não pode pedir dorme na empresa. No final do Não, ano. eu não acredito que No você final- fez isso. Fiz. No final do ano eu cheguei. É pior do que Black Friday. Eu- Falei assim, gente, a gente precisa entregar tantos porcentos do projeto. Dorme aí? Eu Não, vou ficar mentira. aqui. Eu vou ficar aqui essa noite. Era perto do Natal. Isso foi dia 22. Eu falei, eu vou ficar aqui essa Eu noite. não tô acreditando. Aham. Vou ficar aqui essa noite porque a gente precisa fazer os projetos. Eu tava fazendo de final de semana em casa os projetos. Eu tinha chamado uma amiga pra me ajudar a fazer os projetos. Eu Como é pedi- que o pessoal recebeu isso? Não. Isso foi uma ousadia. Foi uma ousadia. E aí, a grande maioria ficou. A grande maioria ficou. O pessoal Ficaram da te engenharia também xingando? ficou. Não, foi muito legal. A gente pediu pizza e foi muito gostoso. Foi muito gostoso. E eu recebi um feedback muito legal do meu chefe, que ele falou assim... Não do meu chefe, o chefe do chefe. Aham. No final, perto do Natal, eu tava ali ainda verificando o projeto e ele pegou na caneta e falou assim, chega, você já fez. Você fez o que você falou que ia fazer, chega, descansa. E aí ele falou assim, você sabe por que eles ficaram, né? Aí eu falei assim, não sei. Não foi por causa da gente. Foi por sua causa que eles ficaram. E eu falei, caramba. Tipo assim, aí eu comecei a pegar gosto por pessoas. E foi ali que eu percebi, a engenharia é a profissão. Mas dentro de uma profissão, sempre tem alguma coisa que você gosta mais de fazer. E o meu negócio era o gerenciamento. Então, não importasse se eu estivesse fazendo engenharia, ou se eu tô na My Precious, ou se eu tô... Sabe? O negócio é gerenciamento de pessoas, lidar com pessoas. Isso era a minha Eu paixão. acho que você descobriu o tesouro de qualquer profissão, Exato. né? Era a minha paixão. Era a minha paixão. E... Bom, a gente terminou o projeto foi premiado, foi muito legal. Depois disso, a gente começou a ter uma fase muito obscura em São Paulo, no Brasil, com relação à engenharia. Caiu muito. Nossos salários, eles cortaram, tipo, horas. Porque mensalão, tudo, todas as obras meio que pararam. Uhum. Então, metrô, tudo. Então, a gente ficou meio assim, e agora? Cortando horas. Tipo, o meu salário, que era, 100%, cortou pra 75%. Nossa, foi muito. Bastante. Aí, eu e o Felipe, a gente já tava junto. Ele trabalhava comigo, né? A gente participou. Ele trabalhava nessa empresa que a galera dormiu lá no Natal? Só que ele não dormiu. Ele não dormiu. Como é que foi essa história? Ele não dormiu, ele foi viajar. Ele calculava. Ele que calculou essa ponte. Tá, que O legal. Felipe- Vocês fizeram juntos a fonte? Sim. Nossa, foi, que bacana. tipo assim, foi um projeto muito legal. E ele tocava... O meu chefe colocou ele pra tocar Itapaiuna comigo. Então a gente tocava junto, ele tocava na parte de cálculo e eu tocava na parte de projeto. E foi muito legal. Foi assim, dá nostalgia até, de lembrar. Foi um projeto muito legal. E aí cortaram os salários. E a gente ficou assim, meu Deus, e agora, né? Porque a engenharia, nessa época, era a TI Uhum. de hoje. Porque a TI Uhum. é super solicitada. Era engenharia, Isso. a gente escolhia trabalho, falava quanto queria ganhar. Então era assim. Começaram a cortar. Aí eu e o Felipe, a gente começou a conversar. Vamos fazer o nosso negócio? Vamos sair, fazer? Você calcula, faz os projetos, a gente pega os negócios. Vamos. Mas aí ia ser projeto de quê? De tudo, qualquer coisa. É depois fazer uma ponte no meio da cidade, qualquer coisa Qualquer até a nave coisa espacial. é coisa. Casa, residência, Tá. prédio, enfim. E aí, ele saiu primeiro. E aí, na época, um amigo dele também, da faculdade, estava saindo. E eles resolveram, olha, a gente vai fazer um negócio junto. Você quer se juntar? Acabaram se juntando. Foi a FZM. É o mesmo nome que ele usa aqui. FZM. Olha, que legal. interessante. Muito. E muito, Então- eu tô achando muito ousado, porque era uma época que não se falava muito de empreendedorismo, de Sim. fazer por conta. Era uma época que se prezava estar anos na empresa, né? Uma cultura diferente lá naquele tempo. Porém, amiga, a gente não tinha cabeça de empreendedor. Nem eu, nem o Felipe. Só ousadia. Só ousadia, né? Tá. Então, assim, se eu pensar agora, foi uma ousadia errada que eu tomei ali, naquele momento. Por quê? Eu tava numa empresa onde eu ganhava bem, né? Eu não tinha cabeça de empreendedora. Aí o Felipe já tava com um amigo dele fazendo. E não tiravam salários bons. E eu saí mesmo assim. Então, eu fui
ousada pra, sei lá, meio burra. Não, mas se sempre deu certo na sua vida, você É, não é. eu Sempre acho deu que eu era certo. muito confiante. Só É. que não adianta você ter confiança e não ter capacidade. Porque eu era muito capaz na questão de projeto e trabalhar para pessoas. Mas você Zero ser plano. capaz de empreender é outra coisa. É outra coisa. Você precisa se capacitar para ser empreendedor. Uhum. Não é só chegar e de repente, vou abrir uma empresa. Ia ser fácil, né? Ia ser fácil se fosse assim, né? E não foi. Então, assim, a gente começou a ter problemas de dinheiro. Então, a gente começou... O que a gente ganhava, a gente já não ganhava mais. Aí a gente começou a repensar na nossa vida. A mãe do Felipe, a Cristina, que tá aqui comigo, que é inclusive minha sócia na Mãe Precious, ela também já não tava tão feliz com a situação do país. E a gente começou Calma aí, Mai. Da engenharia pra joalheria e sócia da sogra. Gente, esse podcast aqui vai ferver hoje. Só vai ficando melhor. Bom, aí a Cris, ela tinha uma amiga que morava aqui já, a Nayá, que tinha acabado de vir pra cá, a Nayá, pro Canadá. E a gente começou a perguntar pra Nayá como é que é lá, o que precisa. Ah, é frio? Tipo assim, tudo. Não é só frio, né? E assim, quais são as opções? E eu Que lembro, ano que era isso, Mai? 2017. Tá. 2017. E eu lembro que eu fiquei muito assim, eu falei, nossa, tipo, eu tava muito nervosa, muito preocupada, porque eu não falava inglês direito, o Arthur não falava nada de inglês, e eu falava assim pro Fê, eu falei assim, vamos pra Portugal, vamos, né, Portugal vai ser mais fácil. Uhum. E aí tinha um engenheiro que trabalhou nessa ponte, que ele era português. Aí o Felipe perguntou pra ele como é que é a área de engenharia aí, né, e ele falou assim, Horrível. por que você acha que eu trabalho pra Mobertec no Brasil? Nossa. Tipo assim, Uau. entendeu? Aham. Bom, a engenharia aqui em Portugal não é tão boa quanto em São Paulo. E São Paulo, realmente, que nem eu falei, É um eu tive polo, né? sorte, eu trabalhei em várias empresas e sempre foram em bons projetos. Nossa, você deu muita sorte. Sempre foram em bons projetos projetos. muito grandes, nomeados, sabe? Então assim, eu dei sorte com relação a isso. E aí, a gente começou a conversar com a Nayá e eu fui diminuindo o meu medo, porque ela começou a dar uma segurança, assim, pra gente do lugar, que não era tão difícil ter o documento, porque a gente já tinha faculdade, o Felipe já mandava bem inglês, a calculadora do Express Entry virou a minha melhor amiga, Uhum. porque eu fazia cálculo naquela calculadora todo dia. Na época, a pontuação não era tão alta. Eu acho que a gente entrou com 470. Tá, você tinha os requisitos. É. Estava casada, com filho, com a graduação. Sim. Um dos dois tinha uma Então, assim, língua. Vamos para o Tava Canadá. ok, o Vamos para o perfil. Canadá. Porém, eu vim como turista. Uhum. Eu mudei o meu visto aqui. Aí eu apliquei pro estudo. E perrengues, né? Quando a gente muda pra cá, Quem não vem com perrengue? eu aceitava tudo que tinha. Então eu trabalhei em limpeza, eu fazia tudo que tinha. Tudo. Trabalhou em limpeza, mãe? Trabalhei, minha Não filha. acredito. Trabalhei. Eu limpei o RBC. Não acredito. E trabalhei de segunda a domingo, porque eu limpava o RBC. E você veio disposta, você veio falando, eu vou fazer qualquer coisa, ou você tinha um Vim. plano na sua cabeça? Vim O meu disposta. plano é chegar e você tinha um plano pra fazer? Eu vou chegar de turista, vou converter meu visto, vou estudar. Você tinha alguma ideia? Ou você veio pra encarar o que fosse? Não, meu plano era estudar. Eu não queria Tá. ficar aqui legal. Então, o meu plano era vir Sim, estudando, sim. tanto que quando eu tava no Brasil, quando a gente tava no Brasil, a gente já tinha conversado com algumas pessoas pra entender o que eu precisava fazer. Então, eu sabia que eu tinha que fazer uma faculdade. Você já tinha visto a faculdade? O que Já. que você ia fazer? Project Management. É Era a isso, minha área é já. Isso. E eu pesquisava muito também que aqui, quem tinha PMP ganhava bem. Uhum. Então, assim, eu pesquisei muito isso, aí eu comecei a estudar o PMP lá no Brasil. Porque como eu já tinha trabalhado de gerenciamento dessa obra, ele me dava eu conseguiria as horas para fazer a prova do PMP, que é de Project Management, Uhum. para ser um Project Manager. Então, eu já vim com o livrão do PMP, estudando, já vim com essa cabeça. E aí, a gente chegou aqui, eu apliquei pro visto, só que até sair, aí eu fiz o que deu, né? Fiz o que deu. E logo, mas foi bem rápido. Meu visto saiu, eu comecei a faculdade. Aí eu comecei a faculdade no Canadá, 1 ano. Isso foi usado também. E você foi direto pra Markham? Direto pra Markham. Newmarket? Direto pra Markham. Por quê? Porque a Cris veio primeiro. A Cris, ela veio em fevereiro. Tá. Porque a gente ia trazer o Yuki.
Você chegou a conhecer o Yuki? Não. Um Akita desse tamanho, Não enorme. conheci. Enorme. E eu fico muito surpresa, porque a Cris já é mais velha, ela já tem uma vida Sim. no Brasil e ela decidir vir para o Canadá, pra mim é uma surpresa. E você, Ela deixou tudo. ela vir primeiro e depois vocês virem, pra mim é uma surpresa. Ela veio em fevereiro e a gente veio em março. Influenciou essa vinda dela, então? A gente estar aqui? É. Sim, Total. total. Ela queria que o Lucas estivesse com a gente. Porque Ah, tá. ela queria que a família estivesse unida. Todas as decisões dela é pautado ali na família, sempre. Então, ela veio primeiro porque a gente tinha que mandar o Yuki, que é um Nossa. pequeno Akita, Pequeno. assim, É enorme, lindo. pesado. E então ela veio primeiro, alugou a casa. E aí a gente mandou o Yuki de avião. A gente tava lá, a gente Meu mandou o Deus. Yuki de avião. Aí ele chegou, aí eu fui arrumar as malas. Não, e o pior, né? A mudança, eu nunca saí do país. E Eu nunca tinha o saído do Arthur país. era um bebê. O Arthur tinha 4 anos, 4 Tá. para 5. Eu nunca tinha saído do país. Que emoção. Meu Deus, que nervoso. E chegar aqui com um monte de caixa. E sem saber o que você ia ver do outro lado, né? Olha, foi uma época tensa. Mas você já tem um histórico de ousadia. Tenho. já. Então não era um Exatamente. problema pra você. Não, eu Meu sabia que eu ia Deus. chegar e que eu ia trabalhar. Porque o meu negócio eu queria ganhar dinheiro. Eu não Tá bom. queria, sabe, ficar às À custas. toa. Não. Então a gente chegou, já pegamos limpeza. Eu trabalhava de final de semana numa outra limpeza. Então eu trabalhava de segunda a domingo. Tá. Foi basicamente isso. A Cris ficava em casa, cuidava do Arthur, me ajudou muito nisso. Então, assim, a gente conseguiu fazer dinheiro. A gente morava todo mundo junto, né? Ela podia ter vindo hoje, hein? Podia. Ela Podia. podia ter vindo hoje. Pra quem não conhece a Cris, a sócia da Mai e sogra. Ela é demais. E aí, ela cuidava ali da casa do Arthur e a gente saía pra trabalhar. Então, a gente trabalhava de segunda a domingo. Aí, eu comecei a estudar. Aí, eu parei com os trabalhos de limpeza, porque não dava. Não dá. E aí, eu comecei a estudar, fazer a faculdade. Mas a faculdade era rápida, era de 1 ano. E Só como é que você pegou a língua? Eu não peguei ainda. Eu falava. Não, eu falava. Um básico. Tá. Bem básico. Só que nessa faculdade, o pessoal conversava comigo e eu ficava, tipo... Tá. Mas quando eu tinha que escrever ou pesquisar, Tava de boa. eu tava Se de virava. boa, tava de boa. O problema é pra apresentar trabalho. Mas teve um dia que eu apresentei essa ponte. Então, assim, quando eu me sentia ok Uhum. com o que eu ia fazer, eu desenrolava. Mas ainda não era um inglês pra trabalhar no escritório de engenharia como eu trabalhei. Uhum. A minha professora dessa faculdade, ela trabalhava nessa empresa que me contratou. Só que eu sabia que ela trabalhava na área já. Então, eu dei o meu melhor na faculdade. Eu conversava com ela, falava o que eu fazia no Brasil, e ela ficava super impressionada. Levei as revistas, mostrei pra ela. Então, assim, E as pessoas, é engraçado, as pessoas estão na faculdade mais pra conseguir o PR ou pra conseguir o visto. Elas não estão preocupadas em entrar numa carreira aqui. E tipo assim, sabe? Elas estão preocupadas com um visto ou com um documento. Eu não, Eu vim com a sua cabeça. Eu vim empenhada em fazer um networking trabalhar. e trabalhar e conhecer alguém ali que eu queria fosse me trabalhar, encaminhar. eu queria estar na minha área. Assim, eu tava vim muito com essa cabeça. também. Claro que eu tava preocupada com o documento também, porque eu fui ousada. Eu peguei uma faculdade de 1 ano. Eu tinha 1 ano de PGWP. Tá. E eu consegui o PR no final do meu PGWP. Meu Porque Deus. Mas assim, se não desse, você poderia estender. Então eu teria tava... que fazer outra faculdade. Tá bom, mas tava kind of safe. Sim. Aí, Sim. Tá, ok. Pra quem não tinha dinheiro, tava super safe. A gente tava super apertado de grana. Então, assim, não tinha como dar errado. Uhum, Não tinha como ser podia. outro jeito. Não podia. Então, o Felipe fez 4 vezes o IELTS Gente, nesse período. Ele passou no último, mas assim, passou com uma nota elevadíssima. Mas ele se preparou pra pra isso, quem tá fez curso. assistindo, é essa prova de inglês que te O IELTS é uma capacita aula de- e é uma prova cruel. Você realmente tem que estudar porque tem pegadinhas ali. Uhum. Não é simplesmente conversa. Eu acho que eu não passo se eu fizer. Quando eu fiz, eu tirei 6. Ele tirou 9. Uau. Ele fala muito bem, até hoje, assim. Hoje ele tá melhor ainda, né? Mas, aí eu tava ali na faculdade focada em conseguir um emprego. Ela falou, olha, surgiu uma vaga lá na minha empresa, você quer ir lá fazer a entrevista? entrevista. Eu falei, quero fazer.
E olha a pegadinha. Gente. A minha dica aí pro pessoal do Brasil. Quem é engenheiro. No Brasil, quando você faz engenharia civil, você trabalha com cálculo, com projeto, tá. Aí venho eu e aplico Civil Engineering. Quero trabalhar Civil Engineering. Oh, meu Deus. Vou até tomar uma água. Aí eu fui pro escritório e aí eu descobri que Civil Engineering faz pavimentação, drenagem, tudo que um engenheiro civil ama no Brasil. Ninguém gosta dessa área no Brasil, quem faz engenharia civil. Aham. Então, quando ele me falou, então, o trabalho aqui a gente faz projeto aqui, ó, de pavimentação, tem drenagem, e aí eu comecei a murchar na entrevista. Não era bem isso, né? Mas era NOC. Tinha que fazer. Então, eu tava focada em ter um emprego também no NOC, porque eu tinha um plano B. Se o Felipe não conseguisse o IELTS, se eu fizesse 1 ano também de trabalho no NOC, a gente conseguia. Tá. Então, eu falei, NOC. Aí, nessa hora, eu só pensei, A preocupação NOC, era NOC, passar NOC. na entrevista. Aí ele falou pra mim, mas estamos começando uma área de structural aqui. Aí eu falei, opa. Aí ele falou assim, você quer fazer? Aí eu falei assim, quero tentar. Aí eu comecei a aprender acho que era o Cipcad na época, que era o programa. Acho que sim. Gente, olha só, o dia que vocês tiverem medinho, insegurança, eu falo por mim também. Vocês dão uma ligada pra Mayara. Assistam, eu tô assim, uau. Eu já sabia que ela é a rainha da ousadia, mas agora eu tô assim. Você não sabia essa minha vida, essa minha outra parte, né? Gente, eu vou colar sua foto na minha geladeira pra quando eu Para com estiver isso. insegura no meu dia. Sensacional. Venham bem dispostos, com boa Sim, vontade sim. e sem o medo, né? Sim, sem Curiosos pra Eu acho que a pra curiosidade. fazer. A curiosidade é muito importante. De entender o que você tá fazendo. Não só tá ali no trabalho E de fazendo por perguntar, fazer. de querer. De perguntar. As pessoas Sim. têm medo de perguntar e fazem errado. E eu Tipo assim. identifico uma coisa que você falou, do tipo, poxa, eu ficava lá sem fazer nada, eu ficava entediada. Se você não tiver essa curiosidade, essa vontade, você não vai pra lugar nenhum. Sim. Sim. Então isso já veio com você. Sim, sim, E aí, nessa entrevista, descobriu que tinha essa área que te interessou mais. sim. E aí ele falou, vamos fazer structural? Vamos. Aí eu comecei a fazer, só que eu tava aprendendo o programa, comecei a aprender a mexer. E era engraçado, porque eu chegava em casa, eu ia mostrar tudo pro Felipe, aí ele me dava altas dicas, ele era apaixonado por cálculo, né? Então ele queria muito estar trabalhando em cálculo, mas ele escolheu ficar, porque o Felipe fez a transição, foi pra obra, né? E ele trabalhava na carpintaria, só que era Nokia carpintaria. Então ele ficava lá para o nosso plano de documento. E aí, quando eu comecei a trazer isso pra ele, isso começou a mexer demais com ele. Ai, Mexeu demais. Era onde ele com queria tá. Era onde ele queria estar. Então, assim, eu lembro que eu até tentei levar ele pra lá, e aí? mas aí o Nick não precisava na época de estrutura, porque tinha um outro rapaz que fazia, né? E eu auxiliava esse outro rapaz. Aí, esse projeto acabou, e aí o Nick falou assim, agora você vai ter que ir pra área de civil, você vai ter que aprender civil. Mas eu já tava aprendendo sobre permit, já tava lendo a legislação da cidade, então eu já tava meio que de caminho andado pra ir pra área de civil. E aí eu comecei a entender. Aí vai as perguntas, né? Comecei a perguntar e tal. Só que essa empresa, é que eu quero focar mais na carreira, mas essa empresa foi uma empresa, assim, muito difícil de trabalhar. Porque, eu não sei se eu cheguei a comentar com você, esse patrão que tinha nessa empresa era um grego, ele era subestúpido, muito estúpido. Então ele ferrou com o meu emocional nessa época. Ele ferrou com o meu emocional. Então, assim, eu comecei a... como posso dizer? Eu perdi essa minha essência, sabe? Nossa. Então, ele gritava 24 horas. Ele gritava o tempo todo. E o business dele era muito inteligente, porque ele tinha um escritório na Grécia, com 12 pessoas fazendo o projeto, e aqui era eu e mais 3. Então, ele pagava super barato lá. As pessoas tinham que trabalhar no horário daqui. Então, o pessoal lá da Grécia trabalhava à noite. E aí, a gente aqui cuidava de cliente, ia pra reunião, fazia foto, preparava as coisas pro Fazia a pessoal. fachada da empresa à frente. Então, ele gritava com o pessoal de lá, no telefone. Nossa. Gritava com o pessoal daqui, gritava comigo. Então, eu ouvia o cara gritando o dia inteiro. Então, ele tirou totalmente a minha essência. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. É o ambiente. Se o ambiente não tá legal, sai. Sai. Não fica nesse ambiente. Porque eu mudei totalmente. Eu me fechei.
Eu virei uma pessoa introspectiva nessa época. E quando a gente vem pra cá, a gente acaba que aceita, né? A gente aceita, eu precisava. A gente aceita e acaba aceitando muito menos. Eu demorei muito pra entender que eu era muito boa assim. Sim, Porque eu fui aceitando. Você vai aceitando e ficando ali num cantinho. eu aceitei muito. Eu tinha um relacionamento tóxico com ele. Eu pedi as contas 4 vezes. Meu Deus. Pedi as contas 4 vezes. Eu tive um relacionamento tóxico com esse cara. Foi muito. Foi pesado. Quanto tempo você ficou lá? 1 ano e 9 meses. Uau! É. Então quase 2 anos. Você já estava aqui no Canadá. Já. Era só engenharia. Só que Gente, assim, essa mulher acorda vestida maquiada com joias. agora pensa no glamour da engenharia civil aqui. Eu andava com pé de cabra pra abrir caixa de inspeção na rua. Não, eu pago E aí pra eu ver tinha isso. que Não filmar. existe isso. Não. Aí eu tinha que tirar as medidas. Real. Real. Eu andava com pé de cabra. Ia nos lugares. Olha, não tinha nada de glamour. E aí eu comecei a aprender sobre permit e tal. Só que aí ele era muito assim, ó. Você sabe como a gente ensina bebê a nadar? A gente joga ele na água. Então vai pra reunião. Ele fazia assim. Você vai pra reunião e se eu fosse mal na reunião, eu voltava, eu ia ouvir ele gritando horrores. Não, foi péssimo. Ele era assim, ele falava, vai fazer isso, vai fazer aquilo, agora aprende isso, aprende aquilo, aprende aquilo. Aí eu fazia tudo errado, ele vinha, gritava um monte e me ensinava do jeito certo, sempre desse jeito. Mas foi uma escola pra mim. Por quê? Né? Alguma coisa você tinha que tirar Não, desse eu tirei meio, muita desse coisa meio boa. caminho. Eu tirei muita coisa boa dessa empresa, porque ele me ensinou. O inglês eu tive que aprender na marra, porque se eu falasse uma palavra errada pra ele, ele já me consertava. Ele era tipo, grego. ele já me consertava gritando Mas ele comigo. falava bem? Falava. Ele falava Uhum. bem. Ele falava com sotaque, mas ele falava muito bem. Uhum. Ele se portava muito bem em reunião. Tá. Então, assim, ele me ensinou Aprendendo. essa questão. Porque, pensa, a área civil daqui, né, não do Brasil, é a área mais Baixa. baixa que Ok. tem num projeto. E ele se portava como se ele fosse o mais importante e todo mundo dava importância pra ele. Mas Ele- tem todo sentido. Ele batia de frente com o engenheiro estrutural aqui. Ah, e uma coisa interessante pra quem tá no Brasil. Quem é engenheiro, né? Aqui, o arquiteto manda mais que o engenheiro. Não. Aham. Não dá Aham. treta? Não, o Porque arquiteto é a sempre palavra tem final. essa rixa. A palavra final é do arquiteto. Eu tô chocada. Aham. Não é possível. O arquiteto que tem a sua vez. Aham. Mas aí, se o arquiteto quiser uma firula e não der pra passar um cabo de tomada? Não acontece, o arquiteto aqui, ele é bem... Mas aqui as engenharias são meio estranhas. Amiga, não tem São. alinhamento no teto. São. Tem as caixas que vem no meio da casa. Quem É. tá no Brasil, as plantas dos apartamentos aqui, começa, não são funcionais. Sim, não. Eu tenho toque, eu não entendo nada de engenharia. Mas eu gosto das coisas alinhadas, simétricas, e aqui não é. Não. O armário da cozinha é um baixo e um alto, as paredes, uma vem daqui, uma de lá. Bota as pipoca no teto horrorosa. Gente, é muito feio. Mas é por causa do furnace, Agora eu de todas entendi as por que o coisas. arquiteto dá a palavra final. Porque é muito ruim como é aqui. É. Desculpe, canadenses, me desculpe quem trabalha com isso, mas eu tenho um toque horroroso, até dentro da minha casa, porque não alinham as coisas. O chão é meio anelado assim, ó. Mas aí é a construção, né? Não é Mas culpa do você já viu arquiteto uma nem do engenheiro. construção impecável aqui? Ah, vai olhar as obras que meu marido tá Não, fazendo. eu não tô lá. descartando o trabalho de ninguém, eu tô falando que em geral, Não, você tem gente sempre porca. acha um negócio ali, Tem um gente reboco. Tem gente porca. Eu falo, acabei de mudar para apartamento novo. Aí a janela com chão não tá bem feito. E olha que eu não entendo. Sim, Se eu entendesse, eu nem me mudava. sim. Sim. É muito ruim. É. E como é que o arquiteto vê isso? Não, mas o arquiteto não tem essa função aqui. Ah, De não é o olhar- papel dele. Não é o papel dele. De Tá. olhar o detalhe final da obra. Gente, tipo me assim- perdoe, eu não entendo nada de obra, de engenharia. Eu tô falando só de olhar assim, tá? Vão me xingar aqui olhando esse episódio. Eu sou um zero à esquerda. Não. O arquiteto, ele vai fazer o projeto, só que cabe a empresa que vai executar ali, né, aquele projeto, o contractor vai executar, e ali é entre o contractor e o cliente. A partir do Pronto. momento que o cliente olhou e falou, ok, é ok. Agora, se o cliente chegar e reclamar, falar, eu não quero assim, eu quero bem feito, o contractor tem que refazer. Então, ali a questão Tá cliente-contractor. bom. Tá?
E... me Aí perdi. você tava lá no grego, Isso. que você tirou muitas coisas positivas, ele se portava Então, super essa bem. parte de se portar profissionalmente, Olha aí o posicionamento, gente. posicionamento, é impressionante. Ele tinha um posicionamento de leão, né? nas Impecável. nas reuniões. Então, assim, e eu observava aquilo. Que eu falava assim, caramba, tipo, eu quero ser assim. Eu quero ter um posicionamento que você chegue e que você mostre que realmente você sabe o que você tá falando. Sabe? Que a pessoa não vai duvidar de você. Uhum. Então, isso eu admirava muito nele. Ele me ensinou muito bem o inglês. E ele me ensinou a escrever bem. Eu não tinha uma escrita muito boa. Eu fiz engenharia, né? Então, eu nunca fui muito boa em redação a essas Não, mas coisas. eu falo, em Office aqui, cada área tem um inglês muito específico. Sim, sim. Como eu comecei em designer e depois fui migrando para o marketing, por mais de eu já ter me graduado nisso, eu sempre pedia para as pessoas, me mandam um e-mail antigo que você mandou para eu ir meio que vendo o estilo que eles escreviam, porque sim. cada departamento é muito específico. Eu fazia isso, eu olhava Não os é nem e-mails. você que não sabe, é que é muito específico mesmo. Sim, eu fazia isso. Eu olhava os e-mails. Não, e o que seria eu na área aqui de engenharia com chat GPT, Carol? Nossa, ia ser sucesso. Eu ia... Minha filha, eu ia botar pra quebrar. Não tinha isso na nossa época, Não tinha. O Google não traduzia direito nessa época. Não. Não era bom. Não, eu pagava o Grammarly. Gente, pra vocês terem ideia, a empresa que eu trabalhava em 2012 usava ICQ pra falar com os funcionários. ICQ. Eu acho que nem você sabe o que é isso. Já ouvi antes falar. do Messenger. Eu já ouvi falar. Era ICQ antes do Messenger. É, dentro da empresa. É um negócio bem E antigo. o Google Translator não traduzia tipo bem. o Canadá usando fax, né? Não faz sentido. O Canadá usa fax. Bom, então... Aí você aprendeu muita coisa, ele se posicionava bem e você tirou isso como lição. Sim. E uma outra coisa que eu tirei como lição, que foi um insight pra mim e que fez minha vida mudar muito, que não tem nada a ver com a minha carreira, mas sim com a minha vida pessoal, eu era muito dura com o Arthur, com meu filho. Jura? Eu era muito dura com ele. Então eu era dura, eu gritava. A mesma forma como meu patrão fazia comigo, me ensinava daquele jeito, eu fazia com o Arthur. Porque eu comecei a me endurecer tanto, e eu comecei a replicar aquilo, e aquilo virou pra mim Mas o quando certo. que você começou a perceber? Quando eu comecei a levar o grito dele na minha orelha o tempo todo. Teve um dia que eu tava chorando no escritório, porque eu não tava me aguentando. Eu fui até pra psicólogo, né? Fui procurar até um psicólogo Que nessa bom. época. E aí eu, chorando, eu falei assim, meu Deus, eu faço isso com meu filho. Eu grito com meu filho dessa forma. Eu tento ensinar ele na parte do medo, de imposição. E eu falo, meu filho tá se sentindo da forma como eu me sinto, só que dentro da casa dele. Ali isso foi, eu falo, esse lugar foi uma grande virada na minha vida. De tudo, De mentalidade, não quero de viver tudo. assim. Aí eu cheguei pro meu filho, eu batia no Tu. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, ó, a partir de hoje eu nunca mais vou bater em você. A partir de hoje a mamãe vai tentar ser uma pessoa mais calma, menos estressada. Mas isso foi tempo, não foi de um dia pro outro, tá? Foi uma mudança que eu fui fazendo aos poucos, porque eu era uma pessoa muito estressada. Era uma pessoa muito rígida, muito... Não sei nem explicar. E eu fiquei tão introspectiva, porque essa área de Foi engenharia... te podando, né? Foi. E eu acho que eu perdi minha essência. Quando eu vim trabalhar aqui na engenharia, eu meio que perdi minha essência um pouco. Não foi a mesma coisa que eu fazia lá no Brasil. É interessante você falar isso, porque a gente vem pra cá, é uma carga de estresse muito grande. Não é só o seu trabalho. É um trabalho, é uma língua que você se expressa diferente porque Sim. é outra língua. É a companhia, é a pressão de vou poder ficar, um visto, um documento, a educação Sim. do seu filho, tá longe de todo mundo. Então, Sim. não é só isso, né? Juntou tudo. Aí eu, tipo assim, quando eu mudei com o Arthur, eu aprendi que eu falei assim, eu tenho que falar, que eu tô sentindo pra ele também. Aí eu comecei a me posicionar com ele. E foi muito engraçado, porque aí eu comecei a me posicionar igual eu me posicionava no Brasil. E aí eu comecei a falar, olha, não quero ficar ouvindo você gritando o dia inteiro. Eu não preciso disso. Você falou isso pra ele? Eu falei assim, você grita o dia inteiro. Ele falou, eu não grito o dia inteiro. Aí eu falei assim, tudo bem, comigo você grita 2 vezes no dia. Mas aí você grita com a fulana, com a ciclana. Maia. Então, eu escuto você gritando o dia inteiro.
Aí ele falou assim, não tinha parado pra pensar nisso. Eu falei, então, por favor, você Eu para, não porque acredito que você falou. Eu não comecei ia a falar. ter coragem de comecei a falar. falar. Ai, aquilo me deixou tão leve. Eu tive um chefe em Montreal que quando eu tava grávida, eu falei, olha, eu vou sair, eu queria trabalhar até o final da minha gravidez. Eu falei, eu vou sair na semana tal. Ele falou, você não vai sair porque é um mês muito ocupado aqui, eu não vou assinar que você vai parir. Como é que alguém fala que você não vai sair pra parir? E esse cara foi demitido no fim das contas, porque quando eu voltei Amém. da minha licença, ele começou a me tratar muito mal. Ele falou que ninguém podia passar na minha mesa pra dar oi porque ele não queria ninguém social no departamento. Nossa. E ele ficava de costas, ele ficava olhando o que eu tava escrevendo no chat, e ele falou que eu não podia chat com ninguém. E aí ele me mandava, eu tô vendo você chat, sentado atrás de mim. Aí eu comecei a dar um screenshot de tudo. Sim. E como eu já tava há quase 5 anos na empresa, eu fui no RH e falei assim, quero mudar de departamento. E eles falaram, o que tá acontecendo? Eu comecei a chorar. Eu não ia ter coragem de falar alguma coisa pra ele. Mas isso é um processo, né? Eu chorava também. Mas quando eu comecei a falar, eu parei de chorar. Quando eu comecei a me colocar. E eu vi que quanto mais eu me colocava, mais eu me colocava ali naquele lugar, não quero, ele dava um passo pra trás e começou a me respeitar mais. E foi por isso que eu fiquei 1 ano e 9 meses. Porque tudo isso que eu te falei, do estresse, do nervoso, foi assim, nos primeiros 8 meses. Nos primeiros 8 meses eu fui procurar o Nossa. psicólogo. E aí, quando eu comecei a me posicionar, eu comecei a gostar do lugar. Eu comecei a gostar de ir pra lá pra trabalhar, porque ele começou a me respeitar, digamos assim. Quando ele vinha berrando, eu falava assim, calma. Tipo assim, calma. Você tá exagerando. Olha isso aqui. Então, senta e me ensina da forma como você quer. Me fala exatamente como você quer. Então, me posicionar com ele me ajudou também. E aí, eu comecei a aguentar mais tempo lá, digamos assim. E aí eu lembro que ele falou assim, me deu um desafio. E aí eu acho que isso me motivou de novo. Que ele falou assim, olha, eu preciso, a gente vai pegar uma área aqui de subdivision, que é como se fosse assim, pega um lote inteiro e vai fazer 50 casas. E aí a gente ia fazer o Uau. projeto disso. E ele falou, eu quero que você trate com o cliente. Perfeito. Aí eu voltei a estar ali na minha área. Pra você ver que quando você tá fazendo aquilo que você gosta, você Flui. se sente bem, flui. Então, assim, eu comecei a tratar com o cliente. Aí ele falou, preciso que você aprenda o Civil 3D. Aí eu falei, vou aprender. Aí eu comecei a aprender. Aí eu aprendi, comecei a ensinar a menina lá da Grécia. A gente começou a trabalhar junto e eu comecei a ajudar ela a fazer o projeto acontecer. E isso me trouxe aquela, tipo assim, um suspiro, assim. Opa, né? Uhum. Vou voltar. E só que ele continuou tóxico. E veio a pandemia. Na pandemia, eu parei 1 semana. E em casa. Ele não fechou o escritório. Na época que todo mundo fechou, eu ia pro trabalho todos os dias. Só que aí a escola fechou, porque ficou um tempo Uhum, e a escola não isso, tinha fechado. isso. Aí depois a escola fechou. Tipo, já era o quê? Julho, agosto, sei lá, Porque alguma coisa comida assim. e obra não parou. Então, assim, eu lembro que eu trabalhei muito em 2020, 2021, que eu fui trabalhar em casa. Não, desculpa. 2020, é que a pandemia parece que foi tanto tempo, né? Foi. Foram 6 meses em 2020, nos últimos 6 meses eu fui trabalhar em casa porque o Arthur fechou a escola Não tinha como. e o Arthur não sabia mexer no computador. Foi uma época muito estressante. E aí, a questão do respeito, né? Eu falava pra ele assim, a hora do almoço, eu vou estar com o meu filho, ajudando ele, ensinando ele, então eu espero que você não me ligue. Ele me ligava. Só que ele sempre ligava, o processo da empresa de ligação era por vídeo. Sempre por vídeo. Então ele me ligava de vídeo e eu tinha que atender. E aquilo começou. E eu falei, não tô acreditando. Ele realmente não me respeita. E aí eu fui conversar com ele. Eu falei assim, ó, não vai dar certo. Eu acho que foi a primeira vez que eu tentei sair. Não vai dar certo, quero que você contrate alguém pra eu ensinar tudo que eu tô fazendo. A escola fechou e abriu de novo, né? Nesse período eu voltei pra lá. Falei, quero que você contrate alguém, eu vou ensinar. Ele contratou um rapaz, eu ensinei. Só que ele ficou legal de novo. Ele começou a me respeitar de novo. Então era isso. Aí eu continuei, eu ia continuando. O salário era bom, eu ganhava bem. Então eu falava assim, tô aqui.
tô aqui. Aí o menino aprendeu, só que eu ainda tocava meio que o escritório ali com ele. E o menino saiu. Ai, por causa disso. Porque ele era um babaca. Ele era um babaca. Ele fez o menino entrar numa caixa de inspeção de esgoto. O menino podia ter desmaiado lá dentro. Meu Deus. Ele é um babaca. Aí, não, a gente foi aprender, agora que eu lembrei, a gente foi aprender a fazer inspeção de... Ai, qual é o nome do... Hidrante. Até isso, amiga. Inspeção de hidrante. E a gente fez errado. E o... Como é que faz a inspeção de um hidrante? Ai, tem que ter um aparelho, porque assim, eles abrem o hidrante pra saber a pressão da água naquela tá. rua. Porque pra você fazer um projeto de uma casa, precisa saber a pressão da água ali da rua, quanto alguém tá, pra saber quanto de descarga você pode pôr naquela rua. Essa questão de cível aqui é muito organizada, muito mais que no Brasil, eu acho. Porque tudo é pensado pra não sobrecarregar a cidade. Pra não Ai, que acontecer bacana. chuva e não ter Alagamento. alagamento. Então, assim, tudo é pensado, os cálculos são pensados para uma chuva que eles chamam de 100 anos, que é a pior chuva que existe. Então, é uma chuva muito intensa e todos os cálculos são feitos a partir dessa chuva. Então, é muito legal, assim, o processo de cível aqui é muito legal. Eu acabei gostando, assim. Só que aí, nessas indas e vindas, no final, na última vez, eu pedi as contas, porque eu lembro que eu tava super sobrecarregada, a escola tinha acabado de abrir de novo e ele falou, eu preciso que você coloque o Arthur no before e no after, que é antes da escola e depois da escola. Eu preciso que você coloque o Arthur no before e no after. Nossa, E aí- ele fala isso? Assim, o seu empregador não pode te dizer o que você vai fazer com seu filho. Ele falou. E aí eu lembro que eu fiquei a noite inteira, eu fui dormir 4 horas da manhã porque eu fiquei preenchendo o form, porque vinha um form Eu enorme. No dia seguinte, eu falei toda feliz pra E ele. torcer pra ter vaga, né? Porque às vezes não Tinha, tem. eu consegui. Eu fui na escola, Tá. consegui. Então, assim, foi uma dor de cabeça, mas eu consegui resolver. Aí, no dia seguinte, eu fui mó feliz falar pra ele, consegui, não sei o quê. Ele falou, ei, que legal. Aí veio a notícia à tarde, a escola fechou. Sério. Aquilo, eu fiquei tão triste, aí eu fui falar com ele, né? Eu lembro que a gente tava numa ligação de vídeo, sempre de vídeo, e eu fui falar pra ele, a escola fechou. Aí ele falou assim, eu sabia. Exato. Aí eu falei assim, você o quê? Aí ele, eu sabia, porque eu tenho contato dentro. Aí eu falei assim, Sério. eu falei assim, você sabe isso desde quando? Ele falou, desde a semana passada. Aí eu falei, e por que você pediu pra eu ver todas essas documentações? E aí ele falou assim, aí eu virei um bicho. Eu virei um bicho. Não, ele não tem Eu noção. acho que ali eu falei, o meu inglês tá bom. Porque eu tava tremendo de nervoso e eu falei tudo que eu queria falar pra ele. E aí ele ficou assim pra mim, tipo... Ele não falou nada. Ele ficou assim. Aí eu comecei a ver o rosto dele ficando vermelho. Aí ele falou assim, eu vou desligar. Amanhã a gente conversa. Se acalma. Amanhã a gente conversa. Aí ele me ligou no dia seguinte. E ele falou assim, porque eu falei assim, eu quero as contas. Eu quero as contas. Eu não trabalho mais pra você. E aí no dia seguinte ele falou assim, olha, eu vou fingir que você não falou nada daquilo. Eu vou fazer esse favor pra você. Vou fingir que você não me falou nada. E a gente vai começar tudo de novo. Eu falei assim, se você fingir, eu falo tudo de novo hoje. Eu tô mais calma. Não vou falar com a mesma intensidade, mas eu vou falar a mesma coisa. Eu quero as minhas contas. Eu quero as minhas contas. Aí ele me deu as contas. Mas ele meio que fez uma chantagem no final. Querendo me culpar por algumas coisas lá de dentro. Só que ele me ensinou a escrever como advogado. Ele me ensinou isso. E aí ele começou a me mandar e-mail, eu rebatia. Ele me mandava e-mail, eu rebatia, ele me mandava e-mail. No último e-mail ele me ligou. Ele não rebateu porque ele não conseguiu, porque eu coloquei provas. Provas. No último e-mail ele me ligou, gritando. Ele falou assim, você é louca e não sei o que. Eu falei assim, você me ensinou a escrever muito bem, muito obrigada. Me dá as minhas contas. Eu tô saindo dessa empresa. Que cara louco. Ele é muito louco. Você aguentou muito tempo. De lembrar dele, me dá um negócio... Você aguentou muito um tempo. negócio assim, ó, no Um estômago. embrulho. Tipo, e aí eu acho que ele me fez... não desgostar da engenharia, mas ele me fez
querer um tempo fora, sabe? Tipo assim. Um respiro. Porque eu pedi as contas, a escola tava fechada, eu falei assim, olha, Vou respirar. falei com o Fê, vou respirar um pouco, vou ficar aqui com o Arthur nesse período, ajudando ele. O Arthur tava com muita dificuldade. Aí o Felipe tava trabalhando já por conta, já tava trabalhando Ele com tava na inovação. época da alfabetização. Sim. O Theo também tava. E eu acho que todas as crianças que pegaram essa época de pandemia Foi muito ficaram difícil. com um atrasinho. Sim. Porque não Sim. tem como se aprender Sim. a ler e escrever. Não tem como. Fora que ele começou lá no Brasil, aí parou, aí pra vir pra cá, Tá. aí aprendeu inglês, então assim, né? E aí, eu fiquei sem trabalhar, um período, né? Respirando. Respirando. O Felipe pegou Covid em fevereiro, mas o Covid dele foi forte. Foi horrível? Foi aquele que ele teve dor no Eita. peito. Eu fiquei muito preocupada. Pensa, eu tinha me demitido, Felipe Covid, Nossa. uma preocupação louca. No final do mês eu vou olhar minha cartela de remédio, da pílula, de anticoncepcional. Não. Esqueci há 3 dias. Porque Da a Melissa mel. não existia. Não tinha Aí, mel. Não tinha mel. Meu 3 dias, 3 Deus. pílulas lá. Eu falei, Pegou. Aí eu falei assim, olha, tá no final do mês, não vai dar nada. Não vai dar nada, não vai dar nada. Ai, vou suar não frio vai dar aqui. nada, não vai dar nada. Gente, a gente ainda vai falar da My Precious, mas essa história tá muito emocionante. Meu Deus. Não, tô chegando lá. Aí não vai dar nada. No mês seguinte, passou fevereiro, no mês seguinte, eu tinha esquecido disso, eu comecei a sentir uma dor enorme, assim. Falei, nossa, tô com muita cólica, uma cólica estranha. Aí eu falei assim, será que eu tô com cisto? E não planejou, não nada. Não. Eu tinha acabado de me demitir. Como é que eu vou Gente, planejar ter quando um a criança filho? não dá, não ia. Eu tinha acabado de me demitir. A gente tava morando sozinho, porque a gente tinha alugado o apartamento Uhum. já. O Felipe tava trabalhando por conta. Então, assim, Não era hora. não era hora. Pandemia, porque ainda foi em 2021. Foi em É fevereiro de isso. 2021, pandemia Isso. ainda. Então, assim, aí em março eu falei, tô com dor. Aí eu falei assim, amor, acho que eu tô grávida. Aí, e o Felipe, assim, a gente não queria ter outro filho. Desesperado. A gente tava não feliz era com hora. só. Não, a gente não queria. Nem Aham. depois, a gente não queria, não eram os planos. Aí eu falei, vou comprar o exame. Quando eu falei, vou comprar o exame pra fazer, o teste, ele ficou assim, ele já. Você conhece o Felipe, né? Ele já começou a ficar assim, meio Tonto. fora Fugiu. de ar. Fora de ar. Você falava com ele, ele não respondia, ele já tava assim, meio apático. Fugiu do mundo. Aí, nesse dia a gente tava indo fazer. Ia ter um almoço lá na Cris, eu levei o teste lá, subi, fiz o teste. Aí ele tava Meu lá Deus. no quarto me esperando, grávida. Eu olhava pra ele, e ele assim, e agora? Tá muito feliz. E eu assim, olha, eu não sei, mas. No meu coração, gente. Tipo assim, não sei o que fazer. Aí a gente desceu, eu tava tremendo, ele tava assim. A Cris ficou muito feliz, eu tenho certeza. Aí na hora, todo mundo, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Aí eu só joguei o teste assim do chão. Aí romântico. todo mundo olhou assim, todo mundo fazendo uma festa, porque tava todo mundo lá. E o Felipe assim. Ele ficou umas 2 semanas apático. E você? Ele não tava feliz, não tava triste. Depois eu falei, tô É, grávida, já passei embrace. por isso e, tipo Embrace. assim, tô grávida. E aí eu comecei a, tipo, aceitar e... Vou fazer o quê? Mas assim, foi muito estressante, foi uma época bem estressante estar grávida ali naquela época. Aí eu ficava naquela, procuro emprego, não posso porque a escola tá fechada, mas quanto mais eu demorar, Nossa. mais a barriga cresce. Uhum. Foi, assim, uma época de muita dúvida pra mim. E em março, quando começou a abrir, porque até então, fevereiro tava tudo fechado, março a gente começou a sair de casa. E a gente foi lá na Cris. A Cris tinha aberto a My Precious com a Gladys. Então, Por conta dela. por conta delas. Ela Elas- que gostava, É. nada a ver com você. Tanto que o nome My Precious, todo mundo acha que é pelo meu nome, porque eu sou Maiara, né? eu Mas tinha não certeza. é. Não, quem criou o My Precious, o nome My Precious, foi a Gladys. Foi a sócia da Cris na época, foi a Gladys. Então, assim, porque a Cris queria mania de mulher. Mania de mulher. Esse nome eu Era- já sabia. Tem uma cliente nossa... Não, mas é Cat o nome. Tem uma cliente nossa que mandou um catálogo que Mas ela não é fez na fancy. época, que era mania de mulher ainda. Que era mania de mulher, é muito engraçado. Então, assim, as duas criaram a My Precious.
E aí, quando eu fui pra lá, eu me apaixonei pelas peças. Não, mas não tinha nada a ver. Você usava capacete na obra, Não, amiga. mas eu adorava acessório. Eu já usava Já fazia muito. parte? Já. Tá. Eu usava muito prata. Não, tanto que o Felipe tinha acabado de me dar uma pulseira da Pandora, coitado. Ficou na... Ai, meu Deus, ficou guardado de lado. E eu usava prata, tudo, mas eu me apaixonei pelas peças. Eu lembro até hoje, porque era muita pedraria, porque a Cris começou a My Precious, a Cris e a Gladys, com aquelas peças grandes, Uhum. aquelas peças de pedrona. E quando eu olhei aquilo, eu falei E assim, até hoje é conhecido, né? Sim. São muito é nosso exclusivas, muito especial. carro-chefe. É uma peça muito E exclusiva. o diferencial, né? É o que você só vai achar na My Precious aqui. E aí, tipo assim, eu lembro que eu fiquei louca. Aí eu comprei. Eu nem trabalhava. Eu comprei $600. Aí ela falou, olha, a My Precious, a gente criou a My Precious pra ter vendedoras. Então, quer ser uma vendedora? Eu falei, claro, eu quero ser uma vendedora Adorei. pra comprar mais. Aham. Mas a minha cabeça era vender pra comprar mais. Eu não tava nem preocupada que eu tava grávida, que eu tinha conta pra pagar, Meu não. Eu Deus. queria comprar mais. E aí, eu comprei. E aí eu ia fazer venda, eu vendia pras minhas amigas, vendia em marketplace, ia atrás em marketplace, fazia evento, como dava. E o Marketplace saía? Às vezes eu tenho cliente até hoje do marketplace, sabia? Que na época, eu fui até a pessoa, levei um mostruário, ela gostou e compra até hoje de mim. Olha. Legal. Então, assim, mas são poucas. Aí, começou a saga da My Precious, como vendedora. A Gladys começou a trabalhar muito, em julho, mais ou menos, a Gladys começou a trabalhar muito no escritório. E ela não tava dando mais conta, não conseguia conciliar mais. Aí ela, com a Cris, ela resolveu sair. E aí, eu não tava no maternity leave ainda, mas eu já tinha aplicado pro maternity leave e eu só consegui, um adendo aqui, eu só consegui porque eu expliquei o motivo da minha saída da empresa. Porque senão eu não você ia conseguir, pediu porque eu conta, pedi né? Você não conta. foi demitida. E na minha carta veio um E bem grande, que é quando você pede demissão. Uhum. E aí a pessoa fala, você não tem direito. Aí eu falei assim, olha, deixa eu explicar. Eu só saí por causa da pandemia, o meu filho, e aí eles me deram o maternity leave. Então, assim, eu ia receber o maternity leave em outubro. E eu acho que você começou na My Precious em setembro. Foi, a gente se Tá conheceu. chegando lá. É. Aí, em julho... A Mel tinha acabado de nascer. Sim. Pra quem não sabe, eu e a Maia, a gente trabalhou junta Sim. também. Sim. E a Mel... Aí, em julho, a Gladys saiu. Aí, eu tava ali recebendo do governo, porque o Arthur tava com a escola fechada. E aí, eu ia ter um maternity leave. E eu falei assim, vou te ajudar. Falei pra Cris, eu te ajudo. Porque me dava desespero chegar lá no quarto dela, que ela tinha feito, o quarto do escritório. Era muita peça. Só que ela não era vendedora. Ela contava com as vendedoras. Ai. E nessa época, quando você tá começando, você é a compradora. A gente, tipo assim, você não sabe fazer, você vira uma compradora. Essa que é a realidade. Tinha muita peça, me dava um desespero. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer o site. Aí eu fiquei focada no site, comecei a assumir um Instagram. E a ideia sempre foi online. A ideia sempre foi as vendedoras. Nossa. Então eu meio que entrei e, tipo assim, comecei a mudar um pouquinho essa questão de, tipo, não, vamos fazer um online, vamos fazer... E muito engraçado, porque quando eu fiz o site e eu coloquei ele no ar, eu imaginei que ia ter um monte de venda. Ia bombar. Ia bombar. Eu falei assim, eu tô colocando o site no ar e daqui a pouco vai vir din, 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 din. Gente, não é assim. Não é assim que acontece. Não é assim. E todo mundo pensa assim. Não é Que assim. vai fazer lançamento e vai ter um monte de gente, que vai botar o site e vai vender. Não é assim. que uma acontece. construção. Então você... E de muitos departamentos da empresa, né? Não é só fazer um site e botar produto. Muitos. Eu tô fazendo uma mentoria agora, né? Pra e-commerce mesmo. São tantas nuances, desde ali da sua persona, desde a sua comunicação. E olha que legal, você falou, você já tem uns anos agora. Se você fizesse antes, talvez você não ia absorver tanto. Sim, com Ia certeza. ser muito diferente. Com certeza. Foi assim, eu acho que a My Precious, ela me trouxe... Eu aprendi muito com a My Precious. Muito. São 4 anos agora. Caramba, hein? Que eu tô na My Precious faz menos, mas a My Precious tem 4 anos. Então, assim, eu aprendi muito ao longo desses anos. E
E fui aprendendo com você eu aprendi muita coisa, aí com a Camila eu aprendi também. Cada pessoa São que... muitas etapas, né? É. E muita gente que passa por ali. Muita. E olha, você não aprende de coisas, você aprende de pessoas. De pessoas. É Isso muito é real. desde a engenharia. Quando eu aprendi ali os projetos, eu aprendi por quê? Porque eu perguntava pro rapaz. Então, assim, claro, hoje em dia com a inteligência artificial, você acaba aprendendo muita coisa. YouTube também ensina muita coisa, mas não Não é tem igual. jeito, não é igual. Não é igual. Então, se você quer saber fazer alguma coisa, quem vai te ajudar Mas a fazer cada aquilo? pessoa vem com uma experiência, com uma Sim. sabedoria Sim. e com uma carga mesmo Uhum. diferenciada. Total. Então, assim, aí a gente fez o site, eu estava grávida. Eu terminei o site em outubro e a Mel nasceu em novembro. Aí eu lembro da Black Friday, a Mel tinha acabado de nascer e a gente conversando. Lembra da Black Friday? Lembro. Como é que ia ser a Black Friday? Eu Lembro. respondendo cliente. Tipo assim, eu tava no hospital respondendo Não, cliente. mãe, eu te conheci, a Mel tava bebezinha. Eu acho que foi bem depois que ela nasceu. Então foi eu acho que depois. foi em março. Então na Black Friday foi com a Camila. Foi naquele brunch. Da Match. É, Sim. foi em março, que é Sim. Dia das Mulheres. Verdade. Verdade. A Mel era um bebezinho, era muito Sim. pequena. Verdade. Eu levei a Mel, não Levou, levei? Nesse levou, dia? tava no colo. É, porque ela mamava. É. Então, assim, na Black Friday, a Mel tinha acabado de nascer e eu tava ali conversando com a Camila. Como é que a gente vai fazer? Conversando Uhum. sobre a empresa, sabe? Tipo assim, uma coisa muito maluca. E eu acho que a partir daí, a gente começou a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar na questão de posicionamento, porque você lembra, né? A minha Oh. caneca era toda colorida. Eu vou contar, gente. Eu vou contar. Aí, né, eu auxiliava um pouco a Maia a fazer os stories. A mulher da joia, pedraria dourado, queria dar bom dia com a caneca de bolinha roxa escrita Viva a Amizade. Ela ia vender pra quem, meus amigos? Mudou um pouco, como vocês podem ver. O paninho da Mel. Com o no paninho da ombro. Mel no ombro, a banana amassada. A da banana criança. Nada contra a vida real, mas banana posicionamento, né? A gente posta o que quer A banana que amassada. seja visto. Mas você sabe que hoje, eu tenho isso até hoje pra mim. Tipo assim, a My Precious não é um lugar onde eu posso chegar lá e falar assim, ai, sei lá, do meu dia. Não é. É o seu trabalho. É o meu trabalho. É um departamento. É isso, Tem é um verdade. trabalho, tem trabalhos que dá pra gente fazer. A My Precious não não dá. A My Precious não dá. é. A My Precious não dá, porque eu vendo beleza. Eu não vendo uma reclamação do meu dia. Jamais. Tipo assim, então assim, mesmo que eu queira transformar aquilo num negócio muito mais pessoal, o máximo que eu chego é pra falar sobre a minha experiência com a My Precious, porque Uhum. existiu. Eu tomei a My Precious como missão. Porque quando eu tava grávida, nessa época de gravidez e quando eu tava começando com a My Precious, eu comprava as peças, eu usava como vendedora. Então eu montava look de grávida. Todo dia eu postava uma fotinha de look de grávida. Todo dia. Eu tava me amando, me achando. E assim, eu tenho 2 filhos. A primeira gravidez, eu não me maquiava, eu não me cuidava. Era zero. Eu ia de Crocs pra trabalhar. Zero posicionamento. Eu não pensava nessas Mudou coisas. muito, né? Muito. Eu não pensava. Pra mim, eu já era muito competente. Mas Então, talvez assim, ter passado por essa empresa com esse grego tenha começado a te mostrar. Foi. Porque você viu que mesmo um cara muito babaca tinha toda a moral e o respeito. Sim, é muito questão de posicionamento mesmo. E eu acho que é um negócio que não começa de uma hora pra outra. Que nem eu comecei a visualizar ali. Ai, mas você tinha que chamar minha atenção também pra, olha a caneca, olha o paninho aqui no ombro, olha o seu cabelo, você tá Eu lembro descabelada. que eu falei pra Mai, a cápsula da Nespresso é dourada. Não me interessa o sabor que você vai tomar, mas a cápsula é dourada. Então, assim, foram várias coisinhas, e desde a música, repete a música, Uhum. várias coisinhas que a gente começa a aprender hoje. O perfume. Nossa. As clientes perguntam, que perfume é esse? E eu falo, porque eu quero mesmo que essa Mas cliente explica compre. o que é o perfume. Quando você abre a caixinha da My Precious, está perfumado e é um perfume característico. É o perfume da My Precious. É. E o perfume é tão bom, mas eu não quero o perfume pra usar, porque é o perfume da My Precious. Sim, sim. E as clientes compram e eu adoro, porque ela vai lembrar de mim. Vai, com certeza. Então, assim, com certeza. claro, o nome é esse. Gente, o perfume não é barato não, eu queria dizer isso, tá? O nome é esse, compra lá, é isso aí. Então, assim, são várias coisas que você vai aprendendo ao longo do caminho, mas eu acho que a curiosidade e a vontade de melhorar e estar aberta pra isso, porque muita gente acaba se fechando, eu sou assim,
A Gabriela, né? Aquela, eu sou assim, não vou mudar. Gente, seja aberto pra mudança. Eu tô assim, amazed, porque não é nem eu amo fazer o cálculo, eu amo ser projetista. Eu acho que no seu caso eu amo um desafio. Eu não quero ser inútil. Deixa eu pegar e abraçar uma causa com todo o meu amor e carinho. E assim, tem uma coisa que mudou muito em mim, que foi a questão familiar, porque na época que eu trabalhava com engenharia, que nem eu falei, eu era muito masculina, né? Que eu falava. Pra me sentir completa, eu tinha que estar exercendo uma profissão onde eu me sentisse realizada. Não interessa se eu fosse completa na minha família. Eu não ia me sentir completa. Ia faltar uma grande parte de mim nessa época da engenharia. E depois da My Precious, não no começo, mas hoje, eu me sinto completa com a My Precious crescendo. Tipo assim, porque eu consegui equilibrar a minha família e a minha empresa, digamos assim. Então, como os meus filhos são pequenos, eu tenho paciência com a minha empresa crescendo pouco a pouco. Ela não precisa deslanchar de uma hora para outra. Por quê? A gente sabe que quando uma empresa deslancha de uma hora para outra, a gente falhou aqui. Uhum. A gente falhou aqui. Vai cair de mais alto. Eu tô falando o lado da mulher, tá? Porque o homem, ele vai lá e faz acontecer e a mulher acaba sendo aquela parte ali em casa, o suporte pros filhos e tudo. Então, quando eu entendi isso, foi uma grande virada pra mim isso. Porque jamais eu ia me ver trabalhando da forma como eu trabalho hoje. Eu trabalho em casa, cuidando dos meus filhos. E Mai, já mudou muito, desde quando a gente se conheceu. E é muito legal a Mai falar isso, porque ela veio de um nicho muito masculino. Não pra ruim, não pra bom. É como é. Adorava. E a gente conversava muito de comportamento, Sim. de ser rígido. Sim. Então sempre foi pessoas Sim. e abraçar uma Sim. causa, não importa qual é. Sim. Então, da engenharia pra joalheria, sim, gente. Sim, totalmente. E é um dia de cada vez. Não, total. Um dia de cada vez. E todo dia eu aprendo alguma coisa. Você pega, todo ano tem alguma coisa nova. E você consegue olhar pra trás e reconhecer o progresso que foi e as mudanças que foram feitas, porque são muito nítidas. Muito. E cada fase foi de extrema importância. A fase de construir um site, de tirar foto, pegar do distribuidor, vai botar em Amazon, não vai? Vai posicionar na rede social, vai falar agora em que língua, vai pro evento que não vai dar em nada, vai pro evento que vai dar em tudo. Tudo. Você sabe que o cara da mentoria, ele falou assim pra mim, nossa, quem tirou essas fotos? Eu falei, eu. Aí ele, nossa, eu falei assim, você tinha que ver as primeiras. Meu Deus do céu, cada foto horrível no site. E hoje eu escuto o cliente falando assim, nossa, o que você fez no site? As fotos estão tão legais. É eu ali. Mas, gente, agora é tão interessante, porque eu sabia que você era engenheira, mas eu não tinha noção da sua trajetória. Sim. Então, teve um dia que eu acho que a gente tava falando e você comentou assim, amiga, você não tem noção, eu fui pra obra com o Felipe. Sim. E eu fiquei assim, meu Deus, coitado, o mundo caiu realmente, mas eu não tinha noção que ela sabia, que ela pegava o pé de cabra e acontecia agora, então não foi nada, tá? Porque se fala que eu fui pra obra, amiga, não é que eu não aprendo, eu ia aprender rápido. Mas eu não ia ter o manejo de primeira, não. Mas olha, eu acho que mês passado o Felipe falou assim, tem uma limpeza pra fazer pós-obra, não consegui, ninguém quer fazer. Quero. Pronto. Vou fazer. Tipo assim... Tá ok. Eu acho que o Canadá, ele tira essa questão... Porque lá no Brasil a gente tem uma questão diferente. muito... Por exemplo, que nem eu falei, o engenheiro e o projetista. Era muito separado. Era um negócio muito separado. Eu nunca senti isso porque eu fazia engenharia. Então, nunca ninguém me tratou como uma projetista. Uhum. Eu fazia engenharia, tava pra me formar. Você se formou? Eu nunca tirei o CREA. Começando por aí. Eu nunca tive o CREA. Sua trajetória foi muito particular. Eu nunca tive o CREA. Eu sempre trabalhei em projeto. Eu comecei a calcular. Eu vi que não era meu negócio. E pra você tirar o CREA, pra você assinar, você precisa estar calculando. Não adianta você ter CREA pra nada. E aí eu falei, eu vou pagar pra quê? Eu não tirava. Eu não tirei o CREA. Eu não tinha. Então, assim, eu nunca precisei, sabe? Então, assim, são coisas que eu acho que, sei lá, a gente se apega. Eu sou engenheira, eu tenho CREA. Tipo assim, e daí? Você usa? Sabe? Isso é no Brasil. Essa vaidade é um status. De status é no Brasil. Aqui não existe isso. Aqui, uma pessoa que limpa a casa,
às vezes ela ganha tão bem quanto eu que vendo joia, quanto alguém que Eu faz acho que aqui o obra. que a gente fala é que o respeito e o valor com cada trabalho, cada profissão demais. é muito diferenciado. É Você não muito. pode dizer que ninguém é melhor ou pior. E no Brasil, infelizmente, a gente tem isso. Por que a gente limpa a casa? É porque a gente gosta? Ai, É porque a gente gosta? não, que eu gosto Claro da que minha casa não. brilhando, mas não, Não, é porque mas gosta. tipo assim, a gente adoraria. Lá no Brasil, eu pagava alguém pra fazer isso. Porque Uhum. é cansativo pra caramba. Se eu pudesse pagar, eu pagaria. Mas aqui é caro. Porque é bem remunerado. É valorizado, É né? É um valorizado. trabalho como outro qualquer. É um trabalho valorizado. Então, assim, tudo bem, a gente tá falando de carreira, mas aqui, independente do que você for exercer, você ganha bem. O mínimo aqui é bom. O mínimo aqui você se sustenta. Assim, Não vou o dizer que é bom, não. O custo de vida é Eu acho o alto. custo de vida aqui muito caro. Mas pega uma pessoa que trabalha no Dollarama, aqui, tá? Tá bom. E uma pessoa lá no Brasil que vai trabalhar no Dollarama. Ixi, não compara, não. É isso que eu tô falando, É. entendeu? Então, assim, tipo assim, Dollarama é uma loja que tem tudo que você imagine. Tem Aquela comida, loja tem do real band-aid, que a tem gente panela, tem Tupperware, tem tudo. E é até $5 cada e peça. tudo bom, coisas boas. Hoje, porque quando eu cheguei não era, não. Não era? Não, há 15 anos Gente. atrás o Dollarama era chinarama, assim. Não, hoje Mas os talheres do Dollarama 15 anos atrás dobrava, assim. Hoje tem talheres dourados no Dollarama, gente. Copos. xícaras, tudo. Então, é verdade, isso não compara. A gente falando de carreira e de trabalho. Não, quem tá vindo pra cá, deixa a vaidade no Brasil. Não traz a vaidade junto, porque aqui não existe. Tipo assim, eu trabalhei na área de engenharia e eu tenho uma vaidade, mas é totalmente diferente. Que nem a vaidade do meu chefe, que era de civil, queria lá Sim. e ser o bambambam da reunião. Era a vaidade própria Mas dele, você mas não era concorda questão que de... gente babaca ou não vai ter em qualquer lugar do mundo? Com certeza, Então eu falo, eu Com peguei certeza. gente aqui assim também, mas eu falei, poderia ter sido em qualquer lugar. com certeza. Então não é um problema do Canadá, de problema de carreira daqui. Não, É um não. Calhou ali e ainda saiu Eu com acho que o que aprendizado. acontece um pouco aqui é o seguinte. Quando você não tem documento, o seu chefe sabe que você precisa dele. Será? É. Abusam. Porque ele sabia, por exemplo, ele sabia que eu não podia sair simplesmente. Então, quando eu consegui o PR, depois que eu consegui o PR, eu fiquei lá mais 8 meses. Ele mudou. Também foi um dos motivos que ele mudou comigo. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem algumas pessoas que abusam, sim, daqueles que estão no caminho, Mas faz parte do processo. Você veio aqui, você Eu acho que decidiu isso vai recomeçar. ser um desafio de todo mundo que é imigrante. Eu nunca vim com uma cabeça, eu sou um imigrante, coitada, eu nunca vim com essa cabeça. Eu vim com a cabeça, eu tô indo para um país novo, eu vou estudar, eu vou trabalhar e com a cabeça aberta. Mas eu nunca tive essa eu cabeça. também. Mas eu tenho amigos meus de Montreal que viram pra mim hoje e falam, look at you, tipo, caramba, olha onde é que você tá agora. Do tipo, mas como assim? Eu não conseguiria chegar aqui. Nossa, a gente volta, né? Se você voltar e relembrar que nem eu contando tudo pra você, parece que é outra vida. É outra, mas é. É. Mas e eu acho que isso é muito da mentalidade e uma construção nossa mesmo. Mas eu falei, eu não vim com a cabeça, eu sou um imigrante. Não que eu não seja, eu sou igual todo mundo chegando aqui. Mas eu não tinha isso, ai, coitada de mim, eu sou imigrante, vou passar perrengue. Ah, não, eu também não vim com essa cabeça. Mas muita gente, eu acho que não tem que vir assim. A gente tem que vir com a Não. cabeça aberta, tô É. indo pra um lugar novo e disposto a aceitar. E falar inglês. Ai, Falar inglês. Você tá falar aqui no inglês, Canadá. nossa, faz toda a diferença. Olha, na My Precious, Faz por toda a exemplo, diferença. eu comecei a falar inglês Nossa. um período na My Precious, mas aí começou a ficar muito difícil, porque eu comecei a exercer muitas funções dentro. Então, começou a ficar difícil pra eu falar inglês nos stories, porque me demandava muita energia Eu lembro. pra falar inglês. E aí, eu resolvi voltar pro português. E mas você eu fala ainda- muito bem. Mas eu ainda não desisti pro inglês. Eu ainda não desisti, eu vou voltar. Mas é quando eu tiver com a cabeça mais livre, assim. Eu tô fazendo a mentoria, tem várias mudanças que a gente tem que fazer no site. Mas, Maia, é o que a tudo gente tá mais. falando aqui. As prioridades. Exato. Naquela Escolhe os época, pratinhos. era a prioridade você tá fazendo aquela venda ali naquele story dessa maneira. Sim. Então, hoje a sua prioridade é uma Sim. outra. Então, acompanhar isso e ter cautela, Sim, e foi uma construção. É parte do processo. Eu investi pesado no Instagram. eu sei. Nos stories Oh, e tudo mais. Hoje, e valeu. Valeu. Eu continuo vendendo a mesma coisa, eu quase não apareço mais. Eu então, sei. assim, não adianta eu É muito, muito simplesmente- bom ver isso. Dá muito orgulho. Não adianta eu simplesmente falar assim,
eu começar hoje uma empresa e falar, não quero fazer stories. Não, você não vai vender, você tem Mas que eu falo, mostrar. depende muito da audiência. Como você, a My Precious começou muito para brasileiros, portugueses, não tem essa opção. Sim. Mas se for um canadense, ele não vai aparecer nos stories. Não. E ele vai Ele usar... vai fazer o site. Ou são outras maneiras, é É. porque o site não vem isolado. Sim. São outras maneiras de chamar a audiência Sim. ali. E diferente, você tá Sim. comunicando pra outra comunidade. E é nessa parte que eu tô agora. Eu tô querendo furar a bolha. Eu já consegui, na verdade. Mas assim, agora eu tô querendo estruturar realmente o site pra que converta também, assim como a loja. Gente, é muito doido conversar com você agora, porque eu falei, caramba, da engenharia pra joalheria, e você contando o trajeto, tá fazendo muito sentido e nem parece que são nichos tão distintos, porque é tudo... Os nichos são, Sim. mas é tudo uma construção da É. Maiara. É. Então, tudo fez um sentido muito suave, assim. Eu sei que tiveram muitos desafios, Sim. mas é muito doido eu falar isso, gente. Vocês estão tendo essa mesma impressão que eu tô tendo? Mas eu acho que a grande mudança pra mim foi a questão do que eu te falei. Eu era uma pessoa masculina e hoje eu me vejo como uma pessoa bem feminina. Amiga, você me ensinou tanto. A Mai, olha que eu sou toda cheia do frufru, do anel. Tá aí pra provar, né? Tá aí pra provar. Começa que a gente começou a trabalhar e eu já assim, não vou botar pedra, não vou botar. É. Olha aqui, eu toda montada com a pessoa dizendo que é masculina. Então, eu não falo mais nada. A pessoa conseguiu me deixar mais feminina ainda. Eu acho que a My Precious me trouxe isso, sabe? Foi um presente, assim, pra minha vida. Porque ela me trouxe essa leveza, digamos assim, de novo, sabe? Uma coisa que eu acho que eu nunca tive lá no Brasil. A Cris te influenciou? Pra quem não Muito, conhece a Cris muito. ela é elegância. Sim, Gente, sim. Não, imagina. ela é demais. Eu não posso nem trazer uma imagem totalmente Maiara, porque a My Precious, embora eu seja a cara da My Precious, a My Precious sou eu e a Cris, certo? Então eu tenho que trazer a elegância dela, que é natural. É isso que eu tô falando. É uma A Cris, elegância natural. ela dá bom dia, ela é a rainha da Inglaterra falando. Ela é muito A gente elegante. vai trazer a Cris aqui. Sim. Então, assim, Cris, prepara, que a gente vai querer ouvir o seu lado da história. ela é muito elegante, naturalmente. Então, não posso simplesmente chegar ali nos stories e trazer só a minha verdade, o meu jeito, né? E como eu falo de autocuidado e apareço toda bagunçada. Claro que tem dia que a gente não tem tempo. Não, mas não dá pra aparecer assim, não. Não, eu nem apareço, porque assim, o dia que a gente não se arruma, Não na eu não me sua, sinto bem. né? Eu não me sinto Na My bem Precious. o dia que eu não me arrumo. E pra que eu vou passar isso pras minhas clientes que ali estão Uhum, assistindo? uhum. Incentivar isso? Não, eu quero incentivar elas a se arrumarem, a se sentirem bem, se sentirem bonitas pra enfrentar o dia, os desafios. A gente, aprendam a construir a comunidade, que isso é muito além de produto. Ah, com certeza. Mas assim, foi tudo pautado na história que eu tive, da gravidez, que eu me sentia bonita. Na primeira gravidez eu não me sentia bonita e ali eu vi, o que eu fiz de diferente? Então, a My Precious fez todo sentido. Todo, tipo, virou minha missão mesmo. Porque assim, o que eu fiz de diferente da primeira com a segunda? Eu me amei mais. E assim, eu engordei a mesma coisa, se não mais. Até hoje eu não voltei pro meu peso. Só que assim, eu já fui muito mais magra e não me amava do jeito que eu me amo hoje. Mas aí a gente fala de qualidade de vida. Meu Deus. Não. E aí a qualidade de vida é você tá num emprego com o cara gritando ganhando super bem? Ou é você tá se sentindo muito bem, desafiada todo dia? Sim. E isso faz todo sentido quando a gente fala de carreira. Porque isso é o que leva a gente, né? A gente tem que Sim. usar isso pra nossa vida, é a nossa vida, onde a gente vai estar todo dia, independente se você tá no office, de engenharia Sim. ou de qualquer profissão. Eu acho que é isso que a gente tem que levar. Olha, eu acho que se eu voltasse para a área de engenharia hoje, vou até falar uma expressão que a gente fala em São Paulo, bem, bem popular. Eu deitava. Eu deitava. Sério, com tudo que eu aprendi hoje, se eu voltasse para eu relembrando assim a minha trajetória, nossa. Mas eu não quero. Você sabe que eu recebi uma oferta, né? Não agora, mas assim, logo no primeiro ano que eu tive a Mel, um cara me ligou. E ele falou, olha, eu olhei o seu perfil, vi que você trabalhou com Civil, com Subdivision. Você tem interesse em fazer PMP? Aí eu fiquei meio balançada. Porque ele falou assim, o salário é 100 mil e sobe pra 120 mil, você pegar o PMP é mais. Nossa. Um puta salário. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Eu falei isso pro Felipe 2 anos depois, ele falou assim, como assim você não me contou?
Mas não fazia sentido. Não fazia. Aí eu falei pra ele, e hoje menos ainda, eu falei pra ele, olha, acabei de começar o meu negócio, tô muito engajada. Você não quer me ligar daqui 2 anos? Porque assim, eu não quero agora. É muito bacana ver essa história. A gente vai entrar agora, Mai, nos quadros. Certo. Porque eu acho que tem tudo a ver, assim, o desfecho de tudo. E a gente chegou no Canadá, engenharia para joalheria. Eu tô com essa ideia na cabeça, porque eu acho muito incrível essa transição. Mas, já teve algum golpe aqui no Canadá? Antes de chegar no Canadá, Como é que foi a isso? gente tentou alugar uma casa pelo Kijiji, Ai, que é o lugar onde mais tem golpe aqui. E aí o cara falando... Só que a gente percebeu que era um golpe, né? Porque ele começou a falar, não, eu tô, sei lá, em que país... Eu não moro no Canadá, mas eu tenho ali minha casa pra alugar, me transfere o dinheiro, quando você chegar lá, a casa tá... A gente quase transferiu, foi quase. Aí o Felipe é muito sagaz pra essas coisas. Ele começou a pesquisou aqui, ele falou, é golpe. É golpe, é golpe. Aí ele começou a mandar uns e-mails pro cara meio que instigando ele, e aí a gente descobriu que era golpe. Mas a gente podia ter alugado uma casa que a gente ia perder uma grana. E acontece muito. acontece muito isso aqui. Muito. Acontece muito isso aqui. Você Gente, tem que tomem ficar... cuidado com o Kijiji. E Tome cuidado. com digital também, né? Com digital, Porque a pegadinha daqui é de outro level. Eu acho que procurem pessoas que trabalham, Uhum. que, tipo assim, que vão, um realtor, alguma pessoa que te passe, assim, uma credibilidade Aham. mesmo, entendeu? Hoje em dia, sim. É. Eu acho que 15 anos atrás, não. Sim. Mas hoje tem que ter. Não, eu tô falando pra pessoa que tá no Brasil, Sim, que não tem que ninguém não aqui, procura um profissional, Sim. sabe? Hoje a gente tem abertura a muitos golpistas, vamos dizer assim. Sim. Legal não, né? Péssimo, mas fica aí a dica. Direto ao ponto. O que é o Canadá pra você? Mudança de vida, total. Mudança de vida. O meu sonho de família. Eu sempre sonhei ter a família que eu tenho hoje. E eu conquistei. Ai, que lindo! É muito legal, muito legal. Que legal, gente. Eu acho que esse depoimento foi lindo. Todos são legais, porque é muito pessoal de cada um, Sim, é muito sim. único, né? Então é muito emocionante quando a gente faz essa pergunta. Vamos lá, esse é o quadro preferido do Rodrigo, porque eu fico zoando ele, porque ele faz um drama, sal na neve, jogou o sal, derreteu a neve. Ele conta de um jeito bonito, mas é que ele é dramático mesmo. Eu queria até que Sério? eu colocasse o Rodrigo falando essa parte. Vocês pegarem a intensidade, bota a música, assim. Então, o sal na neve é o seguinte, é essa analogia, é um conselho, uma dica que você fala pra quem tá chegando, quem quer ingressar no nicho de engenharia, ou pra quem quer transitar de carreira. Qual é o seu conselho pra essa pessoa? Pessoas. Procurem pessoas que já estão na área que você deseja. Procure pessoas que já façam o que você quer fazer. Procurem pessoas. Vai fazer networking. Vai fazer networking. Fala com a Carol primeiro. Né? É isso aí. Vai conhecer pessoas. Pessoas, o ambiente transforma tudo, né? Tudo, tudo. Tipo assim, não adianta você estudar muito pra entrar na engenharia aqui se você não conhecer ninguém. O Felipe teve um trabalho danado pra conseguir isso. E quando ele foi fazer entrevista, ele desistiu, porque o salário era bem menos do que ele ganhava. Então, assim, se você já conhece alguém da área que calcula, ele já ia saber que o salário não era o que ele gostava. Ele nem ia na entrevista. Verdade. Tá bom. Pessoas. Tá bom. Tá aí a dica da Maiara. E agora a gente vai começar com um quadro preferido da família brasileira e canadense Meu Deus. pra tocar o terror. A gente vai testar quão canadense você é. Tá preparado aí, Igor? Meu Deus. Se Igor não tivesse aqui por trás dessa câmera, nada disso aqui acontecia. E eu fico fazendo esse tumulto todo, mas eu tenho certeza que o Igor do lado de lá fica instigado. A gente ameaça aqui, quem sair mais brasileiro perde o passaporte canadense. Eu Então, não trouxe. Ih, Não trouxe meu passaporte. vamos soltar o canadômetro? Vamos lá, Mai. Vai ser, tem sempre uma Não, opção. esquibunda. Não, esquibunda. Nem falei. Ela já respondeu. Volta pro Brasil. Ai, desculpa. Eu falei esse nome na outra vez. Eu falei, gente, eu podia falar esquibunda? É normal essa palavra, Acho que né? sim, pra mim é. Não me cortaram, tá tudo certo. O Igor não botou um pi no negócio. Ponto pro Brasil. Guerra de Neve, Polícia e Ladrão. Guerra de Neve é muito legal. Guerra de Neve é muito legal. Ela não quer perder o passaporte. É. Ponto Mas não, pro mas Guerra de Canadá. Neve é muito legal.
Rush Hour. Toronto ou São Paulo? Toronto, com certeza. Eu viajei pra São Paulo, eu fiquei 1h20 em 10 quilômetros. É Não pior faz do que sentido. aqui? Muito pior. Porque aqui você fica 1h em 40 quilômetros. Lá você Tá. fica 1h15 em 10 quilômetros. Não faz sentido. O trânsito de São Paulo não faz sentido nenhum. Melhor ter um helicóptero. Com certeza. Vamos pra próxima. DIY, que é faça você mesmo, ou a gambiarra? Ah, gambiarra. Eu não sou do DIY. Não, depois que ela me falou que foi pra obra e montou toda a loja dela que ela tem, tá, é óbvio que a gambiarra Mas- vai... É, com certeza. Sempre tem alguém fazendo. Vamos lá. Farmers Market ou a feira livre? Ah, eu nunca fui de feira. Farmers Tá, Market. legal. Eu gosto também da É. vibe. É uma vibe diferente. É. E é gostoso. Eu nunca gostei de ir pra feira. Pô, mas o biscoitinho da feira é bom. Hockey ou futebol? Ah, eu já fui muito do futebol, mas eu acho que hoje eu curto mais rock. Eu Ah, por nem quê? O que assisto que mudou? futebol. Eu não assisto futebol. Ai, isso é uma parte da minha vida que você não sabe também. Eu era roxa, corintiana roxa. Pois é, isso eu sabia. Eu brigava com as pessoas. Gente. Eu brigava com as pessoas por causa de futebol. Mas hoje eu nem assisto mais. Perdi isso. Acho que o meu lado masculino. Ficou A no Stephanie, hockey. Stephanie deve estar orgulhosa de mim agora. Vamos para o próximo. Gente, tá me surpreendendo esse placar. Poutine ou Ah, filé com não. arroz e feijão? Arroz e feijão, pelo Gente, amor eu de ia Deus. ter aqui um Não, tacadinho arroz se ela e feijão. respondesse o outro. Arroz e feijão. Esse aí não dá, né? Não, não dá. Amante da poutine, I'm sorry. Fogos no Canadá Day ou no Réveillon? Ah, Réveillon na praia. Nossa, pelo amor de Deus. Tem nem não dá comparação. pra comparar, né, gente? Eita. Vamos lá. Esse é o último? Menos 20 Ah, gente. ou 40 Menos graus? 20, com certeza. Eu detesto calor. Você é do frio, né? Eu detesto calor. Tá certo. Menos 20. Gente, olha esse placar que eu tô chocada. Igor, esse foi o último? Não. E espera... Sistema de Saúde Canadense ou Fila do SUS? Ah, sistema canadense, gente. Pelo Pronto. amor de Deus. Gente, eu tô chocada com esse placar. Sistema canadense. Maiara saiu mais canadense do que brasileira nesse canadômetro. Então eu perco no Passada. fato, eu perco o meu passaporte brasileiro. Né, você não Ainda bem perde que o eu não seu trouxe. canadense, mas é que no final de cada temporada tem um placar. Certo. Quem tá em primeiro, em segundo e em terceiro. Certo. Esse placar me surpreendeu. Mas eu gosto mais de frio, você sabe? Você gosta Eu mais? fiquei 2 sei. anos sem usar É blusa de verdade, frio. é verdade. Gente, esse foi o último, né, Igor? Canadômetro concluído com muito sucesso, sucesso. gente. E a última parte é essa câmera aqui. É o momento jabá, é o momento seu pra você dizer da sua loja onde é que não é, o que que você tá vendendo, o que que não tá vendendo. Momento jabá. É seu. Deixa eu pegar aqui a sacolinha pra Vou mostrar deixar. aqui. Bom, então essa aqui é a sacola da My Precious. Quando você compra uma peça lá na My Precious, você sempre vai receber com o mesmo carinho e mesmo amor. Eu tomo muito cuidado com essa questão de experiência do cliente. Então eu quero que você abra a sacola ou você abra a caixa que vem do correio e tenha a experiência de como se estivesse comprando na minha mão. Então eu mando bilhete, eu ponho chocolatinho, tem um papelzinho de seda, tem o nosso cheirinho. Então, assim, eu sou muito entusiasta dessa questão de você se sentir como uma joia mesmo. Então, quando você pega a nossa peça, você vai sentir que aquela peça vai fazer parte dos seus momentos. E é isso que eu quero, fazer parte do seu momento. Então, assim, a gente vende no site, né? O site da My Precious é mypreciousca.com. A gente tem a loja física também, que a gente abriu há pouco tempo, em novembro, que fica na Rogers Road. Então, é 452 Rogers Road, pertinho do Rui Gomes. E é isso. Então, assim, tudo na My Precious é pautado no universo feminino. E a gente sempre toma cuidado com essa questão de passar a mensagem que é de autocuidado, de se amar, de se cuidar, de comprar uma peça que você vai usar. Não quero que você compre uma peça que vai ficar guardada. Então, a gente tem super customer care. Às vezes você ganhou uma peça de alguém e você ficou sem graça de trocar. E aí, a cliente vai lá depois de 2 meses e fala, olha, eu nunca usei, eu troco. Eu não quero uma peça guardada, eu quero uma peça usada. Que você use, se sinta linda, maravilhosa e tenha momentos, assim, excepcionais com essa peça. Esse é o meu desejo. Com My Ai, Precious. que linda! E esse e aqui é eu muito trouxe pra real. você. Ai, a gente vai abrir aqui ao vivo, gente? É pra abrir aqui, Mai? É, pra abrir. Já que o Rodrigo passar não essa tá, experiência. Gente, é uma experiência real. E a Mai,
Não só essa experiência, como ela faz pegadinha com você. Quando você vai na loja e ela vai entendendo, você vai contando de você, ela faz você botar a peça que você nunca ia botar, gente. Ela tá rindo porque ela sabe. Ela faz essas pegadinhas, ela coloca essa peça só pra colocar. A peça nada a ver com você. E aí você coloca e fala assim, foi feita pra mim. O que aconteceu? Ela sabe da história que eu tô contando. E aí você é obrigada a levar. A Carol foi fazer um vídeo comigo. E aí eu peguei esse colar e falei assim, vamos fazer esse vídeo com esse colar? E quando eu coloquei, ela se apaixonou. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou tirar agora? Foi pegadinha. Não, gente, olha, eu tenho uma coleção de caixa da My Precious. Eu sabia disso, eu não tenho coragem de jogar fora. É uma caixinha muito fofa, né? Cara, Mas agora eu tô tendo... que clima, gente. Eu tô entrando numa vibe diferente agora, que é a questão da conscientização mesmo, né? Aham. Então, assim, quando a cliente compra e já tem muita caixinha, eu mando os saquinhos. Porque o saquinho, ela vai guardar. Verdade. Eu guardo as peças no saquinho. Sim, sim. Gente. O saquinho vai ajudar a guardar melhor. Inclusive, tem um saquinho aí dentro. Ô, Igor, volta aqui. Volta aqui. Olha, me dá liberdade nesse podcast sem Rodrigo pra você ver. Olha isso, gente. Sim, Eu tenho as caixinhas sim, e o saquinho. sim. Então, eu mando mais o saquinho agora. E é bom quando ela... Ai, o cheiro. Sorry, gente, vocês não estão sentindo isso. Olha isso aqui. No próximo eu vou estar usando. O pior é que ela vê meus vídeos e fala... Ai, amiga, eu tenho uma peça que vai ficar muito boa. Eu acho que vai combinar com o seu posicionamento. Então, esse cuidado... Sim. Gente, eu tô chocada que você pegou um pé de cabra. Peguei. Eu tinha no carro. Ficava no meu porta-mala o pé de cabra. Olha aí, terminamos. Muito obrigada. Ai, adorei E participar. muito obrigada Muito por ter gostoso. vindo. Foi A gente muito nunca bom. falou, foi Nunca muito tinha legal. falado. É. Olha aí o Carreiras no Canadá, dando a muito especial. oportunidade de vocês conhecerem mais do nicho de engenharia no Brasil, no Canadá, e essa possibilidade, esse processo que a gente vem para cá. Então, de novo, vou lembrar aqui, checa se você tá inscrito no nosso canal do YouTube, ativa o sininho, porque cada história aqui é uma troca tão rica, e eu tenho certeza que com essa troca a gente pode estar ajudando e compartilhando muito. Então, não esqueça de compartilhar, seguir nossas redes, e ativa a gente lá no seu Instagram. Ativa no Instagram foi ótimo, né? Segue a gente e pergunta, que a gente está sempre aqui muito aberto para suas sugestões. Eu já aqui, ó, já tava de My Precious, ainda tô. Vamos falar o Instagram da My, myprecious.ca.ca. Segue ela lá e vamos prestigiar, porque, poxa, olha aqui, gente. Muito bom. Muito obrigada! Boa noite. Adorei participar.